Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de dezembro de 2025, segunda-feira. O número do verbete é 7.255. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 18 máximos. O título do verbete é Entrosamento Tenepsístico da especialidade Tenepsologia. Quem redigiu o verbete é o professor Marcelo Silva, já é veterano. Quantos verbetes você já fez? 21º verbete. Então, o professor Marcelo é graduado em Ciências Econômicas, especialista em métodos e técnicas de ensino, é pós-graduado em Educação, mestre em Administração, doutor em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Ele é brasileiro, natural de São Paulo, capital, voluntário da Conscienciologia desde 1994, docente de Conscienciologia desde 1996, é tenepsista desde 2006 e EPICOM desde 2012. Ele também é coautor dos livros Gestações Conscienciais, que foi lançado em 1996, e TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, que foi lançado em 2015. Então vamos à definição. O entrosamento tenepsístico é a condição de sinergia qualificada entre o tenepsista e o amparador técnico da TENEPS, capaz de produzir a ampliação das manifestações parapsíquicas interassistenciais e o extrapolacionismo nas práticas da tarefa energética pessoal diária. Agora, a pensenologia. O holopensene pessoal da tenepsologia, os tenepsopensenes, os ortopensenes, os benignopensenes influindo na conexão na teneps, a benignopensenidade, os convívio-pensenes, os interpensenes, os láteropensenes, os lúcido-pensenes, os harmonopensenes, a sintonia holopensênica, o holopensene do acoplamento profundo com o amparador da TENEPS, o holopensene da interassistencialidade. Agora vamos para a fatologia. A autocentragem no trabalho interassistencial da TENEPS, a potencialização da interassistência pela maior conexão com o amparador da TENEPS, a seriedade com o trabalho interassistencial da TENEPS, a auto-organização para a TENEPS, a predisposição diária à interassistência, ampliando as possibilidades de atuação com o amparador da TENEPS, a tranquilidade íntima, a passividade ativa, a compreensão da cooperação existente com o amparador de TENEPS. Aqui nós lemos só algumas linhas, né, da fatologia, tem bem mais informações aqui. Agora vamos para a parafatologia. O entrosamento tenepsístico, a autovivência do estado vibracional profilático, o parafato de a primeira descarga energética ser mais receptora ao invés de doadora, servindo para o entrosamento parapsíquico. As conexões da TENEPS com as centrais extrafísicas, a parafenomenologia vivenciada com a prática veterana da TENEPS, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, identificadora do amparador de função da TENEPS. A autorrelaxação psicofisiológica predispondo à soltura do energossoma. As projeções conscientes decorrentes da soltura energética na TENEPS, em conjunto com a semipossessão benigna. O entrosamento desenvolvido com a prática da TENEPS, a relevância de conhecer o amparador de TENEPS, precedendo a noção sobre os assistíveis, a autoconfiança nas paravivências intensas advindas do entrosamento tenepsístico. Também nós lemos aí só algumas linhas da parafatologia, né? Tem bem mais informações também. Agora vamos lá para a remissiologia. Nós destacamos agenda pessoal pró-amparador, amparador extrafísico, amparofilia tenepsística, atitude pró-amparador extrafísico, indicador da semipossessão benigna e interassistencialidade. Interassistencialidade, tá certo.
Agora a frase enfática. O entrosamento tenepsístico é condição sinérgica fundamental a ser desenvolvida pelo praticante da TENEPS, visando potencializar a interassistência cosmoética com o amparador. Você, leitor ou leitora praticante da TENEPS, já criou condições holossomáticas favoráveis para o entrosamento tenepsístico? Já vivenciou o extrapolacionismo a partir da semipossessão benigna com o amparador de TENEPS? A bibliografia específica tem 3 referências. Então vamos agora à mega-análise, que são as 20 palavras que se destacam no verbete. A mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens. Hoje quem elaborou foi a Aide de Conte. TENEPS, amparando, amparador, energoparapsíquico, multidimensionalidade, interassistencialidade, autodisponibilidade, autossustentabilidade, auto-organização, autopercussiência, ortopensenidade, passividade, semipossessão, megabalonamento, sincronia, interconexão, acoplamento, extrapolacionismo, desperticidade e, por último, o FIEX. Bom, Marcelo, conta aí para a gente como é que foi para você a escrita desse verbete, as repercussões que você teve, os contextos. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e todas, né, os tertulianos aqui presentes e os teletertulianos também. Esse verbete ele vem a partir de uma série de experiências que eu tenho na TENEPS e foi inspirado na própria TENEPS, em função de vivenciar gradações de transe parapsíquico com os amparadores, ver o momento que o negócio entrosou mais, quando ficou menos entrosado. Aí um certo dia na TENEPS disse assim, por que você não fala mais sobre isso? E aí veio a ideia de escrever o verbete. Sincronicamente, nós estamos aí próximo da semana, né, do fórum da Tenepsologia. Eu escrevi o verbete mais no começo do ano, aí eles souberam do tema e pediram para eu segurar para apresentar agora no final do ano. E eu vejo que a TENEPS, como um dos objetivos do intermissivista, marcar essa vida com foco na interassistência, a TENEPS é algo imprescindível. Né? A gente tem o voluntariado, nós temos a docência conscienciológica, nós temos a escrita conscienciológica, mas a TENEPS ela é de fato um mega desafio que vai vincar a nossa aula como uma aula de assistente. A pessoa conseguir dedicar 40 anos, todos os dias, doando energia, fazendo assistência, é inevitável, não tem como não mudar esse holossomo, né? Não mudar a nossa atmosfera. E um ponto alto disso é esse nível de entrosamento com o amparador. Aí que veio a ideia, né, inspirada por eles, de escrever sobre esse verbete, entrosamento tenepsístico. Terminou a TENEPS, eu já peguei, fiz a definição rascunho, depois eu dei melhorada e submeti para a equipe na Enciclosap. Legal. É bom quando o verbete assim é bem vivencial, né? Então vamos para as perguntas, começando aqui com a Marilux. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Marcelo, por este verbete. E muita, muita gratidão por compartilhar as suas vivências, as suas experiências. Você tem teática e tem verbação. A gente sente a energia na hora que você já responde a pergunta de praxe, viu? A gente está sentindo aqui. A primeira pergunta, Marcelo, vai lá na página 1, na fatologia, na primeira e segunda linha. A potencialização da interassistência pela maior conexão com o amparador da TENEPS e a seriedade com o trabalho interassistencial da TENEPS. Você pode falar desses 2 itens? Porque depois já vem na numerologia, que tem tudo a ver aí com isso. Sim, sim. Então, veja só, um acaba ajudando o outro, né? Acho que quando eu estava revisando o verbete, entrando no holopensene dele, até para a própria defesa, eu pensei assim, alguém vai perguntar, tá, mas quais são as técnicas? Como que eu faço para me entrosar mais com o amparador? Muito do que está aqui são elementos para. Então, por exemplo, aqui é a potencialização, mas eu vou começar com a segunda. A seriedade com o trabalho interassistencial da TENEPS. O tenepsista que leva a sério a própria TENEPS, que ele valoriza, que ele coloca como um centro da vida, que ele defende a TENEPS das atividades sociais e outras tantas, ele já se predispõe em um outro nível a se entrosar com o amparador. E esse nível de conexão que ele vai fazer, pela própria seriedade, o respeito, a integridade que ele trabalha com a TENEPS,
favorece a potencialização da assistência. Porque uma coisa é eu começar lá no início da TENEPS, jogar energia, esterilizar energia, eu vou expandir energia, fazendo aquela asepsia mental das relações, dos contatos, dos locais que nós passamos, jogar energia positiva em tudo. A outra é a hora que eu estou fazendo isso e vem aquele banho energético. Eu tenho um banho energético muito característico, que faz assim, zoom. A hora que faz esse zoom, eu continuo estendendo e daqui a pouco eu sinto a energia do amparador começar a entrar. E ela vai entrando e vai mudando. Aí vem, às vezes, estado vibracional, catalepsia, descoincidência, ou só os conscientes que estão no ambiente. Então é essa potencialização que o tenepsista pode viver à medida que ele conseguir entrosar mais com o amparador e conseguir entrar nesse estado alterado mais profundo. E um item importante é essa seriedade, né? Ele olhar para a TENEPS como algo sério. O professor Valdo coloca lá como sendo um mega desafio da vida humana. Aí as pessoas levam de qualquer jeito. Não, é um mega desafio. Quando eu cheguei à Conscienciologia em 91, né, lá o Amin já era professor, a Sandra já era professora, ela que me recebeu até no IIP em São Paulo. A gente tinha o quê? 10, 15 tenepsistas, né? Era o Valdo, mais a turma que estava no Rio e poucas pessoas em algumas outras cidades que faziam TENEPS. Então a gente olhava aquilo e falava assim, nossa, será que nessa vida eu vou conseguir fazer TENEPS? Será que nessa vida eu vou alcançar a TENEPS? Hoje a gente já tem, sei lá quantos milhares de pessoas fazendo a TENEPS. Só que a gente não pode perder de vista aquela seriedade. Né? Aquela turma levava a TENEPS com muita seriedade. O fato de ter maior quantidade não pode diminuir a qualidade. É isso que eu quis destacar aqui. Tá? O pessoal às vezes banaliza, né? Aquela história, vou bater cartão hoje, tem que fazer TENEPS. Então realmente manter essa seriedade por muito tempo é fundamental. Agora na página 3, Marcelo, a numerologia, você pode aí dar uma palhinha, como eu gosto de falar um pouquinho desses itens aí para nós. Você já falou de alguns, de uma maneira geral aí. A numerologia eu procurei colocar num crescendo de práticas e de condutas, né? Então, por exemplo, começa com a dedicação ao autodomínio bioenergético. O tenepsista, mais do que qualquer outra pessoa, ele precisa se dedicar a dominar as bioenergias, a dominar o estado vibracional, a ter autorresponsabilidade energética, a ter autossustentabilidade para se desassimilar, entendeu? Para desencadear assimilações, para desencadear clarividências, desencadear escagem. Então, tudo isso entra dentro dessa dedicação no autodomínio bioenergético, que é contínuo, não para. A pessoa virou epicom, ela parou? Não, ela vai ter novos desafios, né? Novas esteiras, novos aprendizados, novos tetos que ela vai bater e ela vai ter que superar aquilo. Então, acho que o primeiro ponto para o tenepsista é ele se dedicar a esse autodomínio. Depois começa a revisão diária das relações. É a hora que a gente, na TENEPS, começa a repassar o contato, dia a dia, exteriorizando as melhores energias, as energias mais benfazejas, fraternais, para todas as relações que a gente teve. Ou da pessoa que você foi no mercado, da pessoa do seu trabalho, do seu duplista, com quem você às vezes se estressou, enfim, teve alguma vivência mais intensa, e você vai fazendo essa limpeza desse rastro energético. Aí, em seguida, eu coloco a sinalética reconhecida. Quando eu comecei a TENEPS, aí falei que ia deixar o pessoal curioso, lá no livro TENEPS, Interassistência Lúcida, que foi escrito pelo Conselho de Epicons, tem vários artigos dos colegas lá. Eu entrei ao final da escrita desse livro e fui convidado para colocar um relato. Então eu vou dar o início do relato, depois vocês procurem o relato todo. Foi a primeira experiência assim, com o amparador de TENEPS, num transe mais profundo. Eu estava iniciando a TENEPS, começou assim alguns dias, eles falavam comigo, me davam algumas orientações, e eles falavam muito da questão para eu fazer o pensamento lateral. Faz o pensamento lateral, e era um dia, outro dia, eu falei, mas que pensamento lateral é esse? O que eles estão querendo dizer com isso? Mas do jeito que vinha na minha cabeça, faça o pensamento lateral, é como se fosse assim, você sabe o que é isso, faça o pensamento lateral. E aí eu me predispus a pensar, como que seria isso? E eu entrei no estado de transe, e o amparador ele fez uma semi-possessão, tirou meu parabraço, o parabraço começava a exteriorizar energia, assim, rodando do lado de fora. O cara ele era enorme. Nisso eu saio do corpo. E aí eu vejo que ele era um ex-bombeiro americano. E aí depois vocês veem o restante do relato lá no livro, tá? TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. Então esse é o terceiro item que eu coloco aqui, né? Na numerologia, a autossinalética reconhecida. Tem um sinal. Aí eu reconheci como que era o sinal dele comigo. Começava inicialmente uma movimentação no meu frontochakra, eu estou lá fazendo a primeira etapa, esterilizando energia, e começava com a energia a circular no frontochakra. Daqui a pouco vinha um banho de energia, vinha outro, e o negócio aprofundava e entrava
no estado de transe. Tá? Aí a passividade alerta, que é esse estado, ou seja, não é uma passividade sem estar entregue às baratas. Você está predisposto, de peito aberto, com autoconfiança, por causa da primeira etapa. Autodomínio bioenergético. E aí você dá uma passividade, você permite aquela consciência entrar num estado de hibridismo com você. Ou seja, dela aprofundar e ela começar a coordenar. Então, o que eu percebia no início? Primeiro eu ouvia como se fosse uma voz falada na minha cabeça. E depois a coisa ia aprofundando, aquela voz ia começar a deixar de ser falada e eu começava a sentir a personalidade em si. Então, isso é o estado da passividade alerta. Ativa, né? como a gente chama. A semi-possessão benigna é esse momento, então, que você permite que a Consex tome conta do seu energossoma, tome conta do próprio soma, mas você está lá. Você não largou e falou, ó, fica aí que eu vou. Eventualmente ocorre uma projeção, você sai do corpo, o trabalho continua, você volta e eles estão lá, ainda movimentando energia. Mas você está junto, acompanhando o que está acontecendo. Né? E por último, eu acho que é o último, o penúltimo, as extrapolações parapsíquicas. Nesse estado, o que acontece comigo e acontecia lá no início, continua ocorrendo. Entra nessa catalepsia, nesse estado vibracional contínuo, com exteriorização de energia, a Consex começa a trazer as pessoas, eu começo a perceber, às vezes, os padrões, e começo a ouvir as conversas e os estados emocionais das Consex. Ouvir como fosse voz falada mesmo. Então, eu ouço a Consex chorando, a outra berrando, a outra falando que não sei o quê. E aí, a gente fica seguindo os amparadores, a energia, às vezes fala, fica tranquilo, tem Consex que estão mais alteradas, às vezes eles trazem e conectam a Consex ali no meu holossoma, eles falam, exterioriza energia pelo cardiochakra. Aí eu intensifico por ali. Então isso tudo eu coloco na linha, na seara da extrapolação. Que a gente, ao entrar nesse estrado, pode extrapolar. E por último, as atitudes pró-amparador de TENEPS. É um verbete, vale a pena vocês verem esse verbete, atitude pró-amparador de TENEPS, que vai trazer à tona as nossas condutas que não são nos 50 minutos. A TENEPS não começa e termina ali. Ela faz parte das nossas 24 horas. Então, essas atitudes podem ajudar muito a chegar nesse ponto. Muito bom. Só mais uma. Voltando na página 2, em sinergismologia. Fazendo aí com a mega fraternidade, né? O sinergismo, interassistência tenepsística para a vivência da mega fraternidade. Pois é. Isso é interessante, né? Então, vou trazer um caso. A TENEPS é uma tarefa energética pessoal, praticada diariamente pela pessoa, ela sozinha no ambiente, com um amparador de TENEPS, um amparador de função ali desse trabalho interassistencial. Então a gente começa nessas descoincidências, nesses contatos, a entrar em contato com realidades e estados intraconscienciais que não nos são característicos. Então você entra em contato com uma Consex, por exemplo, que ela não consegue vislumbrar a possibilidade de existir paz. Tamanho nível de pertúrbio que ela tem nela, ela não consegue conceber que em algum momento aquilo vai acabar e que ela pode entrar num estado de harmonia, de tranquilidade, de completude existencial. Então a gente acaba o quê? Entrando nessas realidades e vendo o quanto que os amparadores são fraternos para atender às diferentes necessidades e mazelas, desde as mais complexas até as mais simples. Mas eles estão com um olhar de fraternidade, porque eles olham aquela consciência que está naquele nível de pertúrbio e eles conseguem ver a singularidade, conseguem ver o trafor que está lá encriptado, que está adormecido, para poder puxar a pessoa daquele estado e ela começar a sair daquele nível de patologia. Então eu vejo uma relação muito forte da TENEPS com a mega fraternidade. Teve um fórum da TENEPS, se não me engano, o ano passado ou anterior, que eu apresentei um trabalho que era Mega Fraternidade Prax da TENEPS. TENEPS, Prax, Mega Fraterno, o contrário, né? Que a TENEPS ela é uma expressão de mega fraternidade. O tenepsista se dedica a fazer assistência para quem ele não está vendo, muitas vezes, não conhece, não lembra, e está lá todo dia dedicado a fazer isso. Muito bom, obrigado e até a próxima rodada. Tá bom, Matheus. Obrigado a você. Quer perguntar? Vou apertar o botãozinho. Tarde. Acho que está saindo, né? Tá. É o Marcelo. Ali na questionologia, né, tem a pergunta ali, né? Você, leitor ou leitora, praticante da TENEPS, já criou condições holossomáticas favoráveis para o entrosamento tenepsístico? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de, para você, né, na sua teática, o que seria criar condições holossomáticas, né? Claro que a gente sabe que holossomas são os 4 veículos, né? Sim. E dentro dessa mesma pergunta,
a questão da alimentação, se você vê alguma diferença na TENEPS em função do tipo de alimentação que a pessoa tem. Tá, então vamos começar com a primeira, né? O que são as condições holossomáticas? Lá no manual da TENEPS, opa, vem aqui. O manual da TENEPS, gente, tem hoje ele aberto, livre, em PDF na internet. É o livro básico, mas é o livro onde tem tudo que a gente precisa entender para ser um praticante da TENEPS. As pessoas às vezes até desvalorizam, porque hoje a gente tem mais 8 livros sobre TENEPS. Né? Depois eu posso até citar o nome. E o processo da TENEPS, o professor Valdo coloca lá que o nível de acoplamento, de interfusão, de interação do tenepsista com o amparador, que é o copraticante da TENEPS, chega a ser mais profundo que o nível de interação que a gente tem com a própria dupla evolutiva. Isso está lá no manual da TENEPS. Porque é uma interfusão holossomática. Se a gente, vou colocar um exemplo bem prático, né? Se a gente fazendo um arco voltaico a alguém consegue assimilar e ter impressões, sensações, fazer um paradiagnóstico, falar, olha, tem alguma coisa no seu estômago, você tem o quê? Eu estou tratando de gastrite. Aí você fala, por quê? Não, porque repercutiu aqui em mim. Isso é um arco voltaico. Imagina a TENEPS, depois de uma longa data, um longo período, aquele amparador fazendo interfusão com você, só que ele está com os veículos livres, ele não está com essa restrição do soma. Então acaba que vira um nível de profundidade. Para conseguir aprofundar e assimilar com essa consex, a gente tem que equilibrar o nosso holossoma. Então não é só um processo de energia, é um processo de energia, é um processo das emoções, é um processo somático, a carga de horário de sono interfere, se a agenda da pessoa está muito sobrecarregada no dia a dia, interfere na TENEPS, se ela está com um nível de preocupação muito grande, interfere. Por outro lado, se ela pratica a escrita, eu coloquei lá, acho que o binômio, o trinômio, a questão da escrita de neoideias e a potencialização da TENEPS, isso eu percebi que interfere. Então eu comecei a ver que assim, o estado de entrosamento com o amparador da TENEPS não é uma condição. Se eu tiver mais soltura energética, se eu esterilizar mais energia, se eu gerar ectoplasmia, eu vou entrosar. É um processo holossomático. Vem de uma organização da vida, das ideias, das emoções, da energia, do soma como um todo. Na segunda parte da sua questão, eu sempre tive uma alimentação carnívora, nunca então experimentei um período longo de uma alimentação ou frutariana, ou vegetariana, ou de outro nível vegana, que seja. Então eu não percebo essa alteração. Tá? Nunca fiz esse experimento para saber, olha, quem não come carne, a TENEPS é assim, quem come é desse jeito, ou quem tem uma dieta diferente é de outro. Tá? Ok. Então vamos às perguntas dos teletertulianos, começando aqui pela Florença Hack, lá de Porto Alegre. Ela pede para você comentar a ortopensatologia, na página 1. Então, olha só, essa ortopensata, ela expressa muito da temática, né? TENEPS, quanto maior a comunicabilidade entre o tenepsista e o amparador da TENEPS, mais assistência competente é realizada. Então, imagine que a gente trabalhe com uma pessoa, chegou lá no nosso departamento, vai trabalhar com a gente tem uma semana de entrosamento com aquela pessoa. É um nível de profundidade, de relação, às vezes mais superficial, um não conhece a história do outro, um não conhece os talentos, os trafores, as habilidades, competências, conhecimentos um do outro. Aí você trabalha com essa pessoa ao longo de 3 anos, dividindo tarefa com ela na mesma atividade. Você começa a conhecer tudo dessa consciência, né? Você começa a saber quais são as dificuldades, os trafares, os trafores, o que ele é bom, o que ele não é, onde que você complementa, onde que ele te complementa. Então é esse nível de entrosamento. Essa ortopensata, ela traz exatamente isso. Quanto maior o nosso nível de comunicação com os amparadores, ou com o seu amparador de TENEPS, mais assistência competente vai ser realizada. Porque ele sabe mais de você, você sabe mais dele. Ele sabe mais de você, você sabe mais como que ele te aciona. Quando que ele chega no seu dia a dia, fora dos 50 minutos da TENEPS, você está ali, você sente castanética. Opa, tem um amparador da TENEPS aqui, o que vai acontecer? Aí você abre as antenas para a psique que fica observando. Daqui a pouco você sofre uma intrusão, vê uma consex. Chegou, ok. Vamos trabalhar a energia, vamos ver o que é, e daqui a pouco ele mesmo tira e leva. Aí lá na sessão da TENEPS, você até esqueceu daquilo que passou no dia. O negócio supita de novo, e aquela consex é trazida, assistida e tudo mais. Então, acho que essa parte da comunicação ela é muito séria. E a gente desmistificar essa comunicação. Amparador de TENEPS é gente como nós, sem soma. Então, quando você considera o seu amigo de trabalho, você fala, cara, o que você acha que a gente deveria fazer aqui? Aquela área está difícil, como que a gente deve abordar? E se fizéssemos dessa forma? Leve em consideração essas suas reflexões com os amparadores. Porque eles estão nos escutando e a gente pode também escutá-los. Então é consultar mesmo. A pessoa fala assim, puxa, meu horário de TENEPS não está bom. Como que eu sei que eu devo terminar? Mudar. Consulte seu amparador de TENEPS.
Como que eu faço isso? Na TENEPS, questione mentalmente, esse horário eu estou achando que não está funcionando. Seria ideal mudar de horário? Você vai ter a inspiração, às vezes vem até horário na sua cabeça. Então, essa comunicação, tirar essa barreira, né, física, extrafísica, e a gente considerar que é um amigo nosso de trabalho, ajuda muito a potencializar a assistência. Agora ela pergunta, na parafatologia, página 2, na primeira linha, a autovivência do estado vibracional profilático. Você poderia comentar e falar das relações do EV? Sim. Então, veja, a gente colocou lá na numerologia, começamos falando com o domínio das bioenergias. O EV, o professor Valdo sempre falou, e eu bato na mesma tecla que ele, dominar o estado vibracional é dominar a vida lúcida, multidimensional e interdimensional. Por quê? O domínio do estado vibracional é o domínio da vontade sobre a energia. Hoje, a partir de um energossoma, com soma, psicossoma e mental soma, ou seja, um holossoma composto. Então, quando a pessoa ela se dedica a movimentar a energia e fazer EV, ela está treinando a vontade dela dominar a energia e ela mudar as frequências. Tem uma definição que o professor Valdo coloca, um efeito do estado vibracional, que ele fala assim, o EV ele gera a harmonização dos chakras, a harmonização das vibrações energéticas. Então a gente fica mais harmonizado. Pense que o processo de frequência ele depende dessa harmonização. O seu amparador de TENEPS ele está, muito possivelmente, com um holossoma parcial, mas mais harmonizado. Para entrar em ressonância, a gente tem que harmonizar o nosso. Por isso que o estado vibracional ele é a chave. E outra, o estado vibracional é que possibilita a gente descoincidir mais ou menos. E à medida que a gente fica com mais soltura energética, a gente consegue manifestar mais a nossa consciência aqui. Pensa na semiconsciex. Ela é consim, mas ela está mais para cá do que para lá. Ela vive mais esse estado interdimensional. Com isso, ela consegue manifestar mais a consciencialidade aqui. Então, eu abri aqui falando disso, né, a autovivência do estado vibracional profilático, porque é ele que também vai dar a autossegurança para a pessoa se predispor ao transe da semipossessão benigna. Ela pensa, não, se alguma coisa eu sentir que não está bem, eu lacro com o estado vibracional, me encapsulo e desacoplo. Então é por aqui que a gente também começa a ter essa maior soltura, maior desenvolvimento. Agora, tecnologia, página 3, primeira linha. A técnica da asepsia das emoções quanto aos contatos diários, favorecendo o entrosamento tenepsístico. Poderias comentar, se possível, com casuística. Sim, então essa técnica está aqui no manual da TENEPS, né? É o início da sua prática da TENEPS, você faz uma higienização, uma asepsia energética dos seus contatos, das suas emoções, das suas relações no dia a dia. Então você passa mentalmente as pessoas com quem você teve contato, você está movimentando a energia. Você está esterilizando as melhores energias para aquele contato, para um outro local que você foi, para um local que você viu que estava assediado. Esse processo de você já começar a fazer essa expansão de energia e limpando, fazendo essa asepsia, vai nos soltando energeticamente e predispondo a essa passividade ativa, porque você está relaxado, você está mais passivo, mas você está ativo com a energia e predispõe ao entrosamento com o amparador. Então, muitas vezes acontece o processo do início daquele banho energético, do transe, da sinalética, exatamente quando eu estou fazendo isso, que eu estou lá esterilizando energia e pensando nos contatos do dia a dia. Isso gera soltura energética. Aí vem aquele estalo que é a minha sinalética do zoom, um banho de energia. A hora que ocorre esse zoom, que é até sonoro mesmo, que eu ouço, eu já começo a ficar mais aberto, voltando mais atenção para ele, para o amparador. Foco, pensei em ação. Então eu volto mais atenção para ele, daqui a pouco vem o processo que dá aquela descarga e começa a semipossessão. Tá? Então, é por aí que eu entendo que a gente também pode melhorar, e é uma prática que está lá no manual da TENEPS. Né? Agora ela pede para você comentar a exemplologia na página 5. Então, aqui na exemplologia eu coloquei o entrosamento tenepsístico inicial, a sincronia sinérgica primária com o aprendizado de semipossessão benigna entre o tenepsista e o amparador. Então, nós estamos começando. Né? Para quem já começou a TENEPS, está nos seus primeiros 6 meses ou no seu primeiro ano, eu vou fazer 20 anos o ano que vem, né? Em setembro eu vou fazer as 2 décadas de TENEPS. Não pense que você vai chegar lá e o amparador já vai fazer aquele arrasa quarteirão. Né? Então, você vai começar a ter entrosamentos iniciais. Você vai ver que em algumas TENEPS o negócio vai se potencializar de uma forma que você fala, uau, se eu viver todos os dias isso, eu vou virar desperto muito fácil. Aí daqui a pouco não entra naquele mesmo ritmo, entra num outro padrão. Mas são referências que os amparadores dão, mostrando, olha onde que a gente pode chegar.
E depende do quê? Dessa nossa auto-organização diária, holossomática, da dedicação à assistência, do foco, etc. e tal. Então, é muito comum nesse início a gente ter esses primeiros princípios de semi-possessão. E aí que às vezes o tenepsista fica receioso. Se ele se predispôs a fazer a TENEPS, ele se preparou, ele tem as condições lá do manual, cria autoconfiança para aprofundar isso. O amparador vai tomar seu braço, vai dar uma movimentação sem você estar querendo, começa a dar espasmos, às vezes é pela perna, né? As pessoas ficam esperando que seja tudo pela mão, às vezes é pela perna que vai começar a sair a energia. Então você vai seguindo esses contatos iniciais. E depois vem a segunda, que é o entrosamento tenepsístico avançado, que é a sincronização cinética profunda com a semipossessão já da pessoa mais veterana. Então, a hora que ela não tem mais esse receio, ela já conhece a sinalética, já tem mais ou menos uma ideia do que vai prosseguir, o que vai decorrer a partir dali, e ela deixa aquilo se desenvolver com muita autossegurança e tranquilidade junto com o amparador. E aí que a coisa começa a se potencializar. Às vezes, nesse estado, ele continua o trabalho de assistência ali a partir do seu holossoma, e você sai, principalmente do soma energossoma, e você sai projetado para algum outro lugar, com alguma outra consegue fazer assistência. Daqui a pouco você volta, você sente tudo lá funcionando igual, atuando. Tá? Agora a pergunta de Vespasiano, Minas Gerais. Parafatologia, 7ª linha de baixo para cima. Você já comentou um pouco, é consulta mental ao amparador de TENEPS. Isso. Você poderia expandir. Tá, então é isso, né? É consultar mentalmente mesmo, fazer a pergunta mental, questionar, ver. Porque se não for de interesse, se não for prioritário, se não for oportuno você saber o que você está questionando, fique tranquilo que você vai entender que não é. A gente não precisa ser bisbilhoteiro, mas perguntar não ofende, eles compreendem. Se é oportuno, a gente tem estrutura, tem cognição, vai ser favorável, vai ser relevante para o nosso crescimento e desenvolvimento, vem aquela inspiração, vem aquela ideia para você compreender. Então, por exemplo, as pessoas às vezes ficam muito curiosas em saber qual é o meu público-alvo de TENEPS. Na minha experiência, nesses 19 anos, não tem um público-alvo. Ele é muito diverso, depende do período, depende da demanda. Né? Nós vivemos aqui na Cognópolis. A Cognópolis tem muitos eventos, e isso aumenta a demanda de tudo que é forma. Os tenepsistas sentem, cada um à sua maneira, cada um com seu nível de percepção. Então, isso varia. Então, essa consulta mental, vale a pena você experimentar e ficar aberto às inspirações. Às vezes não vai vir uma ideia ali, vai chegar no dia seguinte uma pessoa e vai falar com você alguma coisa, você fala, caramba, está respondendo aquilo que eu estava questionando na minha TENEPS. Então, é uma consulta no sentido de você crescer, de você se qualificar para ser um melhor assistente. Não uma consulta somente egocêntrica ou egoística, mas algo que você veja assim, poxa, como que eu posso qualificar? Que postura mental poderia ter melhor que eu ia favorecer o meu contato com você? É uma pergunta, você pode fazer o seu amparador. Às vezes vai falar, fique de lado. Não sei. Aí você faz o experimento, começa a deitar de lado ou faça a TENEPS na poltrona. Você vai lá, vai arrumar uma poltrona e vai fazer a TENEPS sentado. Então, essa consulta você vai ouvindo seus amparadores e testando para ver o resultado. Você quer perguntar? Quero perguntar aqui, Marcelo, na sinergismologia, na página 2, o último item ali, o sinergismo amparador do tenepsista, amparador do assistido. Como que você vê essa situação aí? Perfeito, obrigado pela pergunta. E assim, a gente tem então um amparador técnico que trabalha com a gente, que é o co-praticante da TENEPS, está lá no manual da TENEPS. O amparador da TENEPS, ele é o co-praticante da TENEPS, que ele pratica a TENEPS junto com você, né? Ele está lá fazendo assistência. E vem os assistidos. Em algumas condições, vem o assistido e vem também o amparador daquele assistido. E aí você percebe, porque quando a gente descoincide, né, dependendo do nível de descoincidência que a pessoa tem, e ela aprendendo a fazer essa divisão da atenção, que é fundamental para o psiquismo, ela está ali acompanhando o desenvolvimento da energia, a exteriorização, a hora que intensifica mais, a hora que desintensifica, a hora que sai energia pelo umbilical chakra, sai pelo sexo chakra, sai pelo palmo chakra, ela está ali acompanhando aquele processo e às vezes ela é mais ativa exteriorizando também junto com os amparadores. Ela entra numa descoincidência, ela começa a ter a possibilidade de sensoriar ou parasensoriar o entorno, o que está ali. E aí você vê que tem consciências desequilibradas, mas tem consciências que te dão um banho de energia mostrando, ó, eu sou um amparador, eu sou lúcido. Você sente aquele processo que não é do seu amparador de TENEPS, mas que tem uma presença muito positiva ali.
Então você começa a ver que tem uns assistidos, mas também tem outros assistentes que vão, por vezes, levar lá. Eu penso muito nessa condição para nós, intermissivistas, na próxima intermissão, que a gente vai fazer esse resgate na baratrosfera. Então você vai lá, resgatou uma pessoa do seu passado. O que você vai fazer com ela? Poxa, eu penso muito em levar para algum tenepsista. Vamos dar um primeiro banho de loja, se for possível. Já leva lá na tenepse de alguém, a pessoa já toma aquele banho de loja, começa a ficar melhor. Então a gente vai começar a configurar como consciência, como consciência amparadora na tenepse de outras pessoas. Você sabe que o meu tio, ele foi tenepsista por 18 anos, né? E quando ele dessomou, uma semana depois ele apareceu com uma consciência, ele também consciência, na minha tenepse, falou, ó, ajuda aí, né? Uma semana depois ele fez isso. Você vê. Então ele já tinha bastante assistência, né? Para ter esse mérito de levar ele lá e falar, ó, ajuda aqui o seu tio. Eu já recebi pedido de tenepse extrafisicamente. Um amigo que eu não lembrava assim há décadas, lá de 1996, 97, eu saio do corpo e vi uma consciência e falo assim, olha, eu sei que você ajuda as pessoas com energia, ajuda fulano. E falou o nome dele, eu lembrei o sobrenome que eu não lembrava. Aí eu volto para o corpo e penso, gente, ele está precisando de assistência. E aí a gente coloca ele na tenepse para ser assistido. Ok. Tá Posso bem? fazer mais uma? Pode fazer. Aqui no Crescendologia, na página 3, o primeiro item ali, o Crescendo Veteranismo, Aprofundamento Experiencial. Como que você vê isso aí? Então, assim, o veteranismo da tenepse, na minha concepção, não é só tempo de prática. É muito mais do que isso. É o aprendizado que a gente vai tirando ao longo das experiências com o amparador de tenepse, ao longo das experiências no dia a dia com o amparador da tenepse, ao longo das experiências na dinâmica, às vezes aparece um amparador de tenepse na dinâmica, o EPICOM, algum outro colega fala, olha, eu percebi aqui, eu acho que era um seu amparador de tenepse, é uma pessoa mais ou menos assim, ou ele tem esse padrão. Então é o aprendizado de todos esses contextos multidimensionais que a gente vive, colimando ou confluindo para a tenepse, que leva ao veteranismo. Começa a nos dar mais tara parapsíquica, capacidade de suportar pressão. Eu já passei por experiência na tenepse, que eu falo assim, gente, 50 minutos parece que não acaba. Chega o Natal, chegando no novo, não acaba esses 50 minutos. Porque estava uma pressão, um nível de desconforto, e aí eu fui então pensar, puxa, o que eu preciso melhorar em mim, para quando eles trouxerem esse nível de pressão, eu não ficar pensando que os 50 minutos está demorando demais. Sim. Que eu quero que acabe ou saia dessa pressão. Então é isso que a gente vai aprendendo a fazer, até que eles consigam aprofundar com a gente outras experiências. Eu já tive a oportunidade de, no final da tenepse, estava lá já no finalzinho, eles me tirarem do corpo e me levarem para visitar a minha avó numa Comunex, que tinha dessomado. E ela lá, sem saber direito as coisas, eu chego, converso com ela, oriento, falo, ela muito preocupada com a coxa da cama que deram. Falou, olha essa coxa que me deram, uma coxa cheia de retalhos. Pode isso, menino? E eu falava para ela, vó, você tem que pensar na sua próxima vida, não se preocupa com isso. É. Aí ela passou a mão no cabelo assim, olhou para mim. O que estão falando de mim lá? Eu falei, não estão falando nada. Fique tranquila. A senhora tem que pensar na sua próxima vida. É isso que a senhora tem que pensar. Aí ela olhou bem sério para mim e falou assim, não é que tudo isso existe mesmo, menino? Ela me chamava de menino, né? Não é que tudo isso existe mesmo, menino? Aí continuou olhando para mim e falou assim, diga para todos que nada do que eu fiz foi por maldade. A vida dela foi bem complicada, essa vida humana que ela teve. Então veio de onde? Da própria tenepse. Foi então uma possibilidade de me levarem lá e ter esse contato, tá? Tá, e isso aí, então essa situação sua está dentro desse aprofundamento experiencial. Exato. Ou seja, eles vão aprofundando. Já teve condição de, no meio da tenepse, o negócio estava lá pesado, eles me tiram do corpo e eu vejo a consciência que eles estão atendendo. Aí você fala, uau, aí você volta, fala, eu acho que essa daí era mais pesadinha do que as outras, do que eu já tinha encarado. Então eles vão também respeitando o nosso nível de capacidade e abrindo um pouco mais das experiências. Tá? Entendi. Obrigado. Então, agora na teoriologia está na página 2. Primeira linha, a teoria da central extrafísica da fraternidade. Você poderia comentar? Sim. Aí entrou também na minha seara, né? Entrou na mega fraternologia. E ontem a... Fugiu.
A Jaque, a professora Jaque, eu ia falar Pri, a professora Jaque estava defendendo aqui o verbete. Ali, tá ali, ó. Acabou de chegar a sincronicidade. Sobre a questão da sinalética, né, do tenepsista com o amparador, a sinalética do amparador de TENEPS, né? Então, isso é interessante. E eu vi uma resposta que ela deu, que ela falou assim, nossa, uma vez eu vi o professor Valdo respondendo, a pessoa perguntou, Valdo, como se conectar mais com a central, com as centrais extrafísicas? E o Valdo respondeu, se conecte mais com o seu amparador de TENEPS. Então, vejam, a central extrafísica tem várias, né? O professor Valdo deixou 2 ou 3 ou 4 mais marcadas, mas principalmente 3, que é a central extrafísica da energia, a central extrafísica da fraternidade e a central extrafísica da verdade. Mas tem da ProEx, tem de uma série de outros que ao longo das escritas você acaba encontrando. A central extrafísica ela é uma fonte que emana energias, vibrações. E a extrafísica da fraternidade, uma das definições que o Oswaldo coloca, que ela emana ondas de amor puro pelo cosmos. Ondas de amor puro pelo cosmos. Então, a dedicação inegóica do tenepsista, a dedicação de assistir quem ele não está percebendo, quem ele às vezes não está vendo, não conhece ou não recorda, é uma ação de expressão de fraternidade. Então, vejo que a TENEPS e a Central Extrafísica da Fraternidade, assim como da energia, elas têm uma relação muito intensa. Né? E isso é uma das coisas que eu procuro conectar, porque é uma temática que me é afim, estou me especializando cada vez mais nisso. A outra condição, que é de fato, o amparador da TENEPS, por estar numa consciência ali lúcida, ele tem muito mais facilidade de fazer essa conexão com a central. E quando ocorre, você não vai ter dúvida que você teve um aporte que não foi dele, que não é a sua energia. Veio um negócio que é uma torrente de energia que te toma, e aquilo vai espraiando para tudo que é lado, que você fala, uau, quero ficar nisso daqui até o fim da eternidade. Daqui a pouco o negócio começa a diminuir, e você sente de novo as esterilizações sua e do amparador. Tá? Então, na nossa dinâmica da microfraternologia, a gente usa muito esse conceito. Acopla, se coloque na conduta de amparador, para você se conectar com a central. Ou acople com o amparador para você se conectar com a central. Agora, sindromologia. Deixa eu ver que página que está. Página 4. A síndrome do desamparo desencadeada pelo distanciamento do amparador extrafísico na TENEPS. Pois é. Aqui no verbete também eu falo do divórcio com o amparador da TENEPS, né? Que é lá do próprio manual da TENEPS. É a hora que o tenepsista ele começa a fazer coisas muito antagônicas, antípodas, incoerentes, a uma conexão com uma consciência lúcida, equilibrada, cosmoética, interassistencial. Então, os amparadores eles vão até o limite de não entrar na conivência. Se o processo persiste, eles pegam e se distanciam. E o tenepsista ele vai sentir que tem um vácuo. Porque depois de um tempo que ele está fazendo TENEPS, ele começa a se habituar com essa potencialização. Porque o amparador de TENEPS ele te potencializa. No dia a dia, quando eu percebo um amparador de TENEPS, eu fico muito potencializado. Desde as minhas ideias ficam mais atiladas, a minha comunicação, a minha percepção, a minha energia, ele potencializa. Então você acaba acostumando a ter esses picos de potencializações. De repente você sente um vácuo disso. E isso vem desse divórcio com o amparador de TENEPS. Se a coisa ficar muito gritante, o tenepsista não fizer reciclagem, ele se distancia e dá o seu espaço. Ele não vai ficar perdendo tempo e nem entrar na conivência do anticosmoético. Né? Agora, na página 1, estrangeirismologia, terceira linha. Os insights esclarecedores advindos do entrosamento tenepsístico. Você poderia expandir. Sim. Aqui eu lembrei de um exemplo a trazer, que certa vez eu estava desconhecido e comecei a perceber o estado de uma consciex que estava ali sendo atendida, e eu comecei a fazer um juízo de valor daquele estado. O amparador só falou assim para mim, não é correto pensar mal do assistido. Ele já está precisando de muito. Não precisa falar mais nada, né? Aí você sai com aquela lição, porque todos nós temos os nossos trafores, trafais e trafares. Ter essa isenção de olhar o mal, pensar sobre o mal, ter a sua visão crítica sobre o mal, fazer contraponto, conseguir refletir, poxa, isso eu nunca faria, é diferente de você pensar mal da consciência. Pô, mas que consciência danada, né? Para usar outro termo aqui. Então você começa a entrar num julgamento da consciência. Isso quebra o vínculo de relação, de confiança e perde
a conexão da assistência. Então a gente precisa saber olhar tudo de uma maneira mais desdramatizada. Até o ponto de a gente conseguir ter contato com mega-assediadores, ver o nível de profundidade daquela patologia, os efeitos que ele está gerando de uma série de consciência, e você não pensar mal da consciência, mas sim da conduta, de como que isso vai, por onde que ainda vai passar até ele superar tudo isso. É bem diferente, bem desafiador. A TENEPS possibilita isso com o tempo. Agora a pergunta de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Efeitologia. Aqui não está a página, acho que é página 3. Efeitologia. Temos os efeitos potencializadores dos exercícios com os chakras cotidianamente. Isso, então, casa com a numerologia, casa lá com o início da parafatologia, o domínio do estado vibracional, o domínio bioenergético, ou seja, à medida que a gente trabalha mais as nossas energias e criamos uma condição de autorresponsabilidade, de chegarmos na TENEPS mais equilibrados, com as energias mais soltas, com os seus chakras mais abertos, sem grandes assimilações, sem grandes bloqueios, isso tudo potencializa o processo da TENEPS. Então é uma conduta que a gente assume. Né? Você quer ser profissional naquilo que você faz, junto com uma consciência que é profissional na interassistência. E aí esse processo de desbloquear os chakras, que é uma condição nossa, de nós assumirmos essa responsabilidade, você acordou, está assimilado, está lá bloqueado alguma coisa. O que você vai fazer? Vai passar o dia todo assim? Tome uma atitude. Isso é uma atitude pró-TENEPS, pró-amparador de TENEPS. Faz a energia, faz a ativação daquele chakra, faz respiração energossomática, expande e contrai, expande, contrai, expande e contrai várias vezes. Faz banho energético vertical, puxa, concentra energia na cabeça, te dá um banho energético da cabeça aos pés, puxa a energia dos plantochakras, energia telúrica, e faz subir como um banho vertical saindo pelo coronochakra. Se vira. Mas não fique na condição que você está, porque isso não vai ajudar na TENEPS. Tá? Então, essa proatividade, responsabilidade autobioenergética, potencializa muito o trabalho com o amparador. Pessoal, antes de prosseguir, vamos fazer aqui algumas divulgações. Nós vamos ter o Ecos da Aula Memória, o próximo vai ser dia 27, sempre no último sábado de cada mês, 27 de dezembro, vai ser uma retrospectiva de 2024 e 2025, né, do que foi feito em todo esse tempo. Como o Marcelo citou, nós vamos ter o 21º Fórum da TENEPS e 18º Encontro Internacional de Tenepsistas. O Mater Pensene Amparologia Tenepsística. Vai ser de 19 a 21 de dezembro, pode ser presencial ou online. Então, quem tiver interesse pode procurar a IC-TENEPS ou o CAEC, né, para fazer a inscrição. São vários trabalhos aqui, sábado o dia inteiro. Vai ter uma abertura na sexta-feira à noite com a professora Gisele Salles, uma palestra de abertura. Então, é aberta, qualquer um pode participar. Nós vamos ter o curso de campo da Unescom, Autodesassédio Gesconográfico, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, tá? com os professores Mabel Teles e Maximiliano Raimann. Vai ser inscrições no CAEC, pode procurar o CAEC. Vamos ter o acoplamentário da TENEPS, vai ser no dia 22 e 23 de dezembro, é sempre no final do ano. Você com os professores Gisele Salles, Ivo Valente e Hernani Brito. A Comunicom está convidando para a Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais a edição de 2026. São 5 módulos. Então, quem tiver interesse pode procurar Comunicoms. Vamos ter o outro acoplamentário, esse de janeiro, 23 a 25 de janeiro. O tema Auto-Orto-Benigno Pensenologia. Uma palavra boa essa aqui, né? Provavelmente uma sexpedal. E a oficina de ectoplasmia projetiva, uma atividade da Ectolab com o professor Marcelo Silva. Pode ser feita individual, a próxima vai ser 21 de dezembro, próximo agora de 2025. Quem tiver interesse pode procurar a Ectolab ou a Megstore da Conscienciologia na loja da Ectolab.
congraçamento já foi. Lembrando aqui, pessoal, que a Enciclopédia da Conscienciologia é o programa que mantém essas estruturas aqui do tertuliário, do holociclo, da holoteca, que são atividades abertas ao público, mas que têm um custo de manutenção. Por exemplo, aqui a transmissão das tertúlias, a distribuição dos verbetes, toda a organização da enciclopédia, ela é mantida por esse programa Amigos da Enciclopédia. Então, quem tiver interesse em contribuir, pode entrar no site amigosdaenciclopédia.org, tudo junto, fazer lá a sua contribuição e depois você tem acesso a várias ferramentas de pesquisa, como, por exemplo, o Holoserver. E nós temos aqui a tertúlia treino, para quem está querendo começar a fazer tertúlia, já quer treinar, né? Então é só marcar aqui com esse Ciclosapiens, pode ser à distância também. E a preceptoria verbetográfica, é um auxílio à resolução de dúvidas e travões na finalização do verbete. Também uma atividade da Enciclosapiens, é só procurar Enciclosapiens. Então vamos voltar aqui às perguntas. Marilux, vai ser alguém ali no fundo, depois a Terezinha. Marcelo, na página 2, na parafatologia, é um item que eu gosto sempre de perguntar, porque eu trabalho muito em relação a esse item, que é a possibilidade de ampliar a assistência na condição de isca assistencial consciente, intra e extrafisicamente. O que você pode aí falar para nós a respeito? Então você vê, né? A vida multidimensional tenepsista, ela tende a enriquecer-se. Tanto que é TENEPS que vai levar à disperticidade, que vai levar à autofiex. Então há um crescendo. Então o tenepsista que vai nesse processo, fazendo as suas reciclagens, vendo essas expansões, esse crescendo, inevitavelmente no dia a dia, ele vai passar pelo processo de escagem. Ele vai ser iscado, vai trazer consciência, ele vai iscar conscientemente e vão trazer consciência para a psicosfera dele. Porque sabe que ele é uma pessoa operante, ele é um operante, ele é uma pessoa que vai ter como desencadear o prosseguimento dessa assistência. Então isso no dia a dia para mim assim, é inevitável. Se a tenepse da pessoa está evoluindo, aonde ela for, ela é um tenepsista interassistencial e ocorre esse processo de escagem que vai desencadear depois o encaminhamento na TENEPS. Tá? Então, isso eu acho que é até um indicador para a pessoa ver se a TENEPS dela está desenvolvendo. Até que chega um ponto que isso se expande e ela entra na TENEPS 24 horas. O amparador vai acessar ela no momento, nas condições que tiverem, de acordo com a necessidade da assistência. Tá? Então, esse é um ponto. E isso também ocorre extrafisicamente. Né, começa a progredir de você, como esse exemplo que eu dei, que uma Consex veio e pediu para eu fazer assistência para um amigo de faculdade que eu não tenho notícia dele há, sei lá, quase 30 anos. Ela veio e falou, olha, eu sei que você faz um negócio de assistência com energia, assiste fulano. E poderia ser, o nome dele é Leandro, poderia ser meu irmão, mas não, foi fulano, sobrenome e tal. E eu lembrei da fisionomia dele. Então a gente começa a participar desses processos intra-extrafisicamente por causa da TENEPS. Sabe? É o desenvolvimento da TENEPS. Agora, continuando na página 2, na pensenologia, mas o último item, eu acho muito bom você comentar, falar um pouco para a pessoa que está começando, entender a importância do ambiente preservado somente para a prática da TENEPS, fortalecendo a exclusividade e autodefensividade interassistencial. Ah, legal. Isso está aqui no próprio manual da TENEPS, né? O professor Walder coloca assim, se o tenepsista consegue ter um ambiente que é exclusivo, isso potencializa muito. O que não é indicado? Você fazer a TENEPS num living, num local onde é público, né, onde as pessoas, na sala, fazer TENEPS na sala, mas todo mundo está dormindo, eu vou fazer TENEPS na sala. É um local que é público, então aquilo para ter mais autodefesa fica mais complexo. Se a pessoa tem na casa dela um apartamento, ela consegue reservar um cômodo só para TENEPS, é o ideal. Porque ali aquilo vai fortalecendo o holopensene da TENEPS, vai fortalecendo o processo de blindagem, de encapsulamento, de energia, o holopensene que vai te predispor a descoincidir mais rápido, a entrar nesse estado de transe. Então, são condições que podem, na prática, ajudar o tenepsista a se desenvolver. Ele até brincava e falou assim, você não vai receber uma grande personalidade na sua casa no banheiro, né? Vou fazer TENEPS no banheiro, porque aqui não tem outro local. Então, organiza primeiro a vida intrafísica e depois começa a TENEPS.
Quando nós construímos a nossa primeira casa, a gente fez ela planejada e nós tínhamos 2 quartos de TENEPS. Então, o quarto de TENEPS da Renata era o meu e eles eram contíguos ao nosso quarto. Então, tinha a casa que era a parte privativa, chegava uma parte que era o nosso closet, o banheiro, o quarto de TENEPS de um, o quarto de TENEPS do outro e o nosso quarto em si. Então, aquilo favorecia demais. Se tinha visita na casa, 5 horas da manhã eu acordava para fazer TENEPS, ninguém sabia. Levantava ali, ia lá, entrava para o meu quarto de TENEPS e fazia TENEPS. Essa exclusividade, para quem tem condições de fazer, ajuda sobremaneira. Deixa eu passar aqui para a Renata, que ela está esperando antes. Parabéns, meu bem, verbete maravilhoso, expressa bem aí a vivência, pelo que a gente pode acompanhar e observar no dia a dia. Eu vou trazer 2 questões, uma da parafatologia e outra da fatologia, mas eu acho que elas se complementam. Na parafatologia, a relevância de conhecer o amparador de TENEPS precedendo a noção sobre os assistíveis. E na fatologia, a consideração diária em todas as atividades da existência da inter-relação com o amparador de TENEPS. Então tá bom, os dois se complementam mesmo, se conversam. E essa relevância é por quê, né? Às vezes as pessoas querem saber quem é o público, quem é que eu estou assistindo, como que é essa variação. Você já conhece o amparador de TENEPS? Já reconhece a sinalética dele? Já sabe como que ele te ativa? Já sabe como que ele se comunica mentalmente com você? Como que funciona, né, a lateropensenidade dele com você? Então talvez tenham situações precedentes a você conhecer o público-alvo dos seus assistidos. À medida que a gente se entrosa mais com o amparador, como a TENEPS é um processo que é coordenado de lá para cá, do extrafísico para o intrafísico, do amparador da TENEPS com a gente, eles veem o momento de te dar essa expansão, de te abrir essa percepção, né, de te mostrar um pouco mais os bastidores. Então, essa precedência, né, a gente se inteirar mais do amparador, mesmo, eu não vi, não sei o nome dele, não sei de qual vida que eu conheço, mas você consegue sentir a energia dele, você consegue sintonizar pensenicamente com ele, consegue perceber a hora que a energia dele entra em você e altera o seu padrão de energia? Isso é importante, porque o restante vem a partir daí, né? Quanto mais entrosamento, mais a gente vai vendo esses bastidores. E uma conduta diária que pode ajudar nisso é considerá-lo como um colega de trabalho, né? Um amigo que está ali com você, que te ampara, e que em contexto, às vezes você está vendo uma situação crítica. E a sua pensenidade vai entrar naquela situação do ponto de vista assistencial. Você vai jogar energia naquilo, desejando que ocorra o melhor, e daqui a pouco, você sente ali a presença dele que te altera a energia. Você fala, se está o amparador de TENEPS aqui, eles estão fazendo alguma coisa. E você entra junto até onde for necessário, daqui a pouco você volta para o seu dia a dia, normal, conduzindo sua vida e tudo mais. Então, essa experiência de você considerar diariamente, né, vai chegar lá na TENEPS com a possibilidade de entendê-lo mais. E entendendo mais ele, a possibilidade dele também falou, olha, vale a pena mostrar para o Silva o que nós estamos fazendo agora. Não vale, deixa quieto. Vamos usar as energias, vamos trabalhar com ele, mas não abre não, que não vai ajudar muito. A Renata viu, um tempo atrás, esse ano mesmo, teve um negócio bem bravo, assim, que eu falei, uau, o cara era muito forte. O cara é um assediador. Eu mexia com a energia, o negócio não andava. Daqui a pouco, veio um estado vibracional. Eles acabaram tirando. Mas eles me permitiram ver a pessoa. Que eu saí do corpo e vi a pessoa que eles estavam atendendo. Não é sempre assim. Não é a minha TENEPS diária. Mas eles fazem esses movimentos para mostrar, o que nós estamos mexendo. Aí você começa a levar mais a sério ainda, né? Saber que o processo, o buraco é mais embaixo do que a gente imagina, né? E a da fatologia, a consideração diária em todas as atividades da existência da inter-relação com o amparador de TENEPS. Você acabou falando, mas se puder citar algum exemplo que você está na situação ali na atividade, você percebe o foco assistencial e depois vai para a TENEPS ou vice-versa. Então, esse processo que eu falei, você vê uma situação às vezes meio crítica e você, por padrão, você quer ajudar. Né? Nós estamos nessa condição de querer ajudar. Se eu não posso ajudar fisicamente, eu vou ajudar energeticamente, vou ajudar pensenicamente. Esse movimento, e lembrando que eu sou um tenepsista, que tem um amparador que me acompanha, que me assiste, né? O Waldo coloca lá no manual da TENEPS, o tenepsista ele tem uma monitoria mais permanente do amparador. Ou seja, o amparador ele amplia a monitoria perante aquele tenepsista. Mas se eu não dou a mínima para ele, eu nem sei que ele está aí, só penso nele naqueles 50 minutos,
Será que ele vai ficar nessa monitoria com a gente? Então, esse nosso interesse, igual as dificuldades recíprocas, né? Os amparadores têm dificuldade de ter contato com a gente, assim como a gente tem que ir no meio do caminho, e eles veem na outra metade, é a mesma coisa com essa consideração no dia a dia. Quase como se fosse uma técnica. Pense mais no dia a dia no amparador de TENEPS. Valorize mais esse seu amigo equilibrado, evoluído, lúcido, cosmoético. E aí isso vai... a amizade, né? Estamos no congraçamento da amizade intermissiva. A amizade se fortalece a partir de ações recíprocas. Você viajou, você trouxe um mimo energético para a pessoa, no aniversário você lembrou de dar os parabéns, você está na cidade, a pessoa falou, olha, eu estou aqui, vamos nos encontrar, tomar um café, comer um lanche. Isso vai aprofundando a amizade. Por que não fazer isso com o amparador? Ele não vai tomar café com você, ele não vai comer um lanche, mas ele vai atuar assistencialmente, né? Então essa que é a ideia dessa consideração. Mas dá tempo? Pode fazer. A última, na Fatologia, página 2. O fato de a TENEPS não permitir testemunhas humanas. O que você pode trazer para ajudar a gente e aprofundar, principalmente essa questão, né, de às vezes falar, querer se expor, um processo da autoimagem? Então, vê, né, o professor Valder coloca lá, a TENEPS é a tarefa energética pessoal, ela é individual, é você com o amparador. Uma dupla pode fazer TENEPS no mesmo quarto TENEPS? Pode, em horários diferentes. Então, você não vai fazer TENEPS na cama junto com a dupla. Você vai pedir para ela sair, né? Quantas vezes, meu bem, vai para a sala, a gente está em viagem, vai ficar lá na recepção, ela desce com o livro, fica lendo, ou leva o notebook, vai escrever as coisas dela, e eu estou lá fazendo TENEPS. Teve uma vez que a gente viajou, era engraçado, né? Naquela época fazia TENEPS 5 horas da manhã. Então dava 5 horas, a Renata descia lá para o hall do hotel. Lá para as tantas, o pessoal do hotel deve falar, gente, deve ter uma coisa estranha nesse casal, porque eles devem brigar de madrugada, aí um sai e fica aqui embaixo. A gente ficou acho que uma semana lá no hotel, né? Aí ela fazia a sequência, então ela subia e eu descia. Aí ficava eu lá embaixo com o livro ou com o notebook. Eles começaram a olhar e falaram, um negócio estranho desses dois aí. Então é isso, a TENEPS ela é individual, ela é intransferível, você com o amparador, não permite testemunha. Ah, posso deixar meu cachorrinho aqui no quarto TENEPS? Não. Posso deixar meu gatinho? Ele tem energia muito positiva? Não. Posso deixar o meu duplista, minha duplista? Não. É você com o amparador e os assistidos. Leve a sério essa regra. Ah, eu quero fazer de maneira diferente. Faz, mas não é TENEPS. Você vai fazer até assistência, mas não chame de TENEPS, que não é TENEPS. E no começo tem muito desses negocinhos, né? As variantes. As variantes. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Marcelo. Mais esse verbete. Antes de eu entrar propriamente aqui no verbete, eu queria contar uma casuística. De certa forma, a tua fala agora já respondeu alguma coisa, mas assim, outro dia, uma pessoa, intrafisicamente falando, eu não conseguia assistir. Isso me fez refletir muito sobre a questão da comparação com a TENEPS. Até que ponto a gente pode, às vezes, que a gente pensa que assistiu na TENEPS, mas não assistiu àquela consciência. Eu sei que para isso a gente também precisa ter a empatia. Eu penso que eu tinha empatia para essa pessoa nesse momento, né? Eu pensava, né? Mas isso me fez rever várias coisas. Embora de ter anos de TENEPS, como que eu não conseguia assistir aquela consciência que estava precisando? Então, eu queria ver da tua parte, assim, como que a gente procede quando a gente se dá conta, né, que a gente não consegue assistir ali naquele momento que a pessoa está precisando. Eu acabei entrando naquele gargalo ali, eu me percebi isso depois, né, eu estou bem lúcida para esse processo, mas eu fiquei sentida, porque, de certa forma, eu poderia ter feito mais, né, eu me cobrei depois, sabe? Embora que depois, refletindo, se já se passou agora uns dias, né, eu vi assim o limite, né? Sei toda essa história do assistido, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais como proceder se acontecer novamente comigo esse processo. Interessante, Terezinha, seu relato e a sua pergunta, porque assim a TENEPS é um mega laboratório para a gente vivenciar e experienciarmos a vida multidimensional e pensarmos mais como consex a partir daquele ponto, porque a gente descoincide, então você fica mais consex do que consim muitas vezes. Então, a gente conseguir tirar as lições de cada uma dessas experiências é que nos vai fazer chegar no veteranismo da TENEPS. Então, primeiro, não se autoculpe, tudo tem limite, às vezes é o limite do assistido, às vezes é o nosso limite.
Não dou conta disso. Não chega. Não imagina que os amparadores iam trazer um mega sediador lá quando estava começando a TENEPS. Não. Mas quase 20 anos depois já tem condições de fazer algumas coisas assim. E deles mostrarem algumas coisas para mim. Então a gente entendeu o nosso limite e o limite do outro. E no nosso limite, que o outro a gente não muda, mas o nosso a gente muda, a gente vê o que a gente poderia modificar na gente para conseguir dar conta daquele trabalho. Tá? Eu vou trazer um exemplo paralelo que eu acho que ajuda a esclarecer mais. Quando eu comecei a dar ICP1, a Ana Paula Lage foi uma das primeiras professoras comigo. Chegou no final do curso e ela falou assim, Marcelo, o ICP1 é assim, você leva o ICP1 para a vida. E aí tudo funciona. E eu pensava, tá, o que é levar o ICP1 para a vida? Colocar um mapa do ICP1 no braço e ficar andando com ele, lendo no caminho? E eu não entendi assim, até o quarto ou quinto ICP1. Chegou num ICP1 que eu fui, que eu estava num ritmo de atividade, de recim, de autopesquisa, de assistência, que eu entrei no curso. E eu compartilhei o que eu estava vivendo e fiz todo aquele cenário que ocorre no ICP1 e eu saí. Eu entendi o que é levar o ICP1 para a vida. Aquela dinâmica de autopesquisa, de autoenfrentamento, de reciclagem, de autorretratação, e não de autovigia, autopunição, autossabotagem, autorrepressão, se a gente faz no dia a dia, a gente só vai e compartilha isso com os colegas. A mesma coisa para a TENEPS. Sabe? Então, é olhar, puxa, eu não dei conta, mas por quê? O que eu poderia mudar em mim para eu dar conta numa próxima situação assim? É essa a pergunta que a gente ajuda a pessoa a fazer lá. E eu já fui em ICP1 que eu batia no teto, a pessoa trazia uma demanda, eu atendi, falava e via que não atendeu. Eu não tinha ainda a estrutura para dar aquilo. Passado um tempo, agora eu tinha mais exemplos, abordagem, energia para a energia impactar a pessoa e ela entender aquilo. Então é isso que acontece. E isso faz parte do nosso desenvolvimento mesmo. Então, é um traço que eu detectei, foi a questão da paciência. Que eu, às vezes, um pouco impaciente em determinadas coisas que ocorrem. Né? Ainda pensei que eu já tinha superado muitas coisas, mas assim, ficou bem claro para mim. Você vê como que é um laboratório, né? Como que a TENEPS pode nos ajudar a crescer e ser melhor assistente. Então, só de perceber, puxa, achei que eu já tinha superado isso. De repente você viu que esse traço interferiu e limitou, entra nele, aprofunda. E aqui na página 2, na fatologia, eu acho que você não falou ainda, mas de baixo para cima, terceira linha, o divórcio por parte do praticante em relação ao amparador da TENEPS. Se poderia ampliar esse processo, né? Outros fatos que ocorrem, que a pessoa corre fazendo esse divórcio. Sim, então eu tinha comentado, né, que chega num nível, às vezes, de incoerência, de falta de recim, de incompatibilidade de relação com a consex lustra, que o amparador ele sai de cena. Ele deixa, ele não vai ficar lá. Você tem que fazer TENEPS, eu tenho que te ajudar a assistir. Não. Se for assim, não é um amparador, é um guia cego. Você não quer, está sendo muito incoerente. Vem inspiração, vem um recado, cai um livro na sua cabeça. Você assiste uma aula, alguém fala, você não muda, eles dão aquele distanciamento para deixar a pessoa se reciclar, a pessoa se movimentar, né? E muitas vezes, é muito comum a gente às vezes ser abordado por pessoas, praticantes, falam assim, olha, eu estou numa pressão danada, a TENEPS está fazendo muita pressão e eu estou pensando em abrir mão da TENEPS. Olha o divórcio que ela vai fazer. Sabe o que eu respondo? Não abra mão da TENEPS, que é o positivo. Abra mão do seu trafar. Porque pressão é força sobre área. Ó, vou fazer pressão no meu braço, na minha mão. Força sobre área. Eu começo a apertar aqui meu dedo, estou colocando força sobre uma área. Qual é a área que você tem que mexer para diminuir essa pressão? Qual é a área que você precisa reciclar para a hora que fizer essa força sobre essa área não doer tanto? E você pensar em abrir mão do positivo para se agarrar com o trafar. E as pessoas invertem, né? Elas chegam pensando, não, vou parar com a TENEPS que está muita pressão. Não para, continua com o amparador. Olha onde que está pressionando e mexe nessa área até você reciclar e diminuir isso. Mas só uma última pergunta sobre a questão na página 2, ainda a principiologia, na segunda linha, o princípio da proeminência da interdimensionalidade na vida do tenepsista veterano. É isso, a vida ela vai ficando enriquecida do ponto de vista multidimensional. A gente deixa de ser o voluntário, assistencial quando está no voluntariado, deixa de ser o professor conscienciológico quando está dentro das atividades de conscienciologia e deixa de ser o tenepsista quando está nos 50 minutos. A sua vida, a nossa vida, de você que está nos vendo, ela é interdimensional, saiba você ou não, admita ou não. O tenepsista ele não pode ter mais essa dúvida e desconsiderar essa interdimensionalidtem um caso que aconteceu comigo, onde eu trabalho, que assim que eu comecei a trabalhar lá, tinha determinados dias que os amparadores me acessavam e me colocavam em estado vibracional e aquilo saía energia para tudo que é lado. E de repente aquilo era assim, coisa de 5 minutos e parava. Eu falei,
que está acontecendo? Eu fui observando. Lá para tanto, eu perguntei assim, o que está acontecendo hoje? Ah, hoje é a reunião do Conselho Universitário. Ah, então eles estão mexendo com isso. Ó, veio a sincronicidade, uniu uma coisa com a outra. Mudou a reunião do Conselho Universitário para outro dia. Eu estou lá, trabalhando no meu dia a dia, de repente dá aquele negócio. Começa a mexer, vem aquele movimento no meu frontochakra, entra em estado vibracional, começa a mexer energia para tudo que é lado. Eu falo para o meu colega, olha, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou precisar me concentrar. Pego uma folha, fico lá como se eu estivesse pensando, e aquele negócio de energia para tudo que é lado. Diminuiu. Falei assim, hoje está tendo reunião do Conselho? Ah, esse mês eles passaram para hoje. Deu mais um tempo, mudaram de sala, me colocaram na sala ao lado da sala onde ocorria o Conselho. Você quer que desenhe? Ou seja, que eles estão atuando ali, sabe? Então, essa consideração da introassistência na vida é que a gente tem que introjetar cada vez mais. Se a gente introjeta, a gente vai ser mais assistente o tempo todo e predisposto a eles atuarem com a gente. Tem uma pergunta aqui, não sei se você conhece, o Leandro Silva. Ele está perguntando assim, na fatologia 7ª linha, a autocognição da omniconexão da vida, dos encontros... Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. A autocognição da omniconexão da vida, dos encontros, das situações cotidianas com a TENEPS e o amparador. Se puder dizer como você faz para otimizar seu laboratório consciencial junto a essas omniconexões e qual a relação da mega fraternidade diante dessas omniconexões? Então, conheço bastante, lendo algumas décadas já, né? Mais de 5 décadas, meu irmão. Então, veja, é o que eu estava falando com a própria professora Terezinha, né? Que nós somos conectados. Existe uma conexão interdimensional inevitável, né? Porque é energia, é a nossa pensanidade, é o que a gente faz, são os nossos interesses já por décadas na interassistência, na evolução. Então, a gente não perder essa visão. Quanto mais a gente percebe que existem essas conexões, mais a gente vai entendendo também as sincronicidades que acontecem. A gente estava em Londrina agora, dando suporte lá para minha sogra, que passou por uma cirurgia cardíaca, e a gente foi no mercado. Eu e a Renata, né? Fomos lá comprar umas coisas, e encontramos uma pessoa que estava afastada com a cirurgia há um bom tempo. Encontramos assim, a Renata passou, ela parou, assim, ela estava com o carrinho, ela parou e ficou olhando. E eu ia passar, eu olhei para ela e falei assim, gente, eu conheço essa mulher de algum lugar. E ela ficou olhando a Renata, daqui a pouco me veio. Eu falei, é fulana. Ô, bem, olha quem está te olhando aqui. Aí ela virou, oi, Renata, não sei o que, tal, o que vocês estão fazendo? Ela contou da vida, que o marido somou, isso mexeu com a vida dela toda, tal, não sei o que. Olha, se aproxima, nós estamos com a sede da mega fraternologia. Mega fraternidade? Se aproxima, entra em contato com a gente, procura a gente, vê a nossa live, não se afasta não, volta, tem muito trabalho. Então a gente vê que os amparadores eles promovem isso. Só que poderia passar batido, poderia não tomar um banho de energia, poderia não ter visto a pessoa, entende? Então a gente está atento a essa omniconexão que existe em tudo. E assim, né, existe dezenas de situações que eu já vivenciei, das coisas aparecerem e você vê o dedo dos amparadores naquele contexto, tá? A relação com a mega fraternidade. A mega fraternidade é distributiva, ela atende a todos, dentro do limite das pessoas, até aquele que não é possível, porque até a desassistência temporária é uma assistência para a pessoa. A hora que a gente faz a Omni Super, que você não vai e entra ou fala, você faz a omissão superavitária, aquilo é assistencial para a pessoa. Porque quando você pensou em fazer a Omni Super, você pensou no melhor para a pessoa, não é assim, eu não vou falar para ela se ferrar. Não, você fez aquilo porque não é o momento. Você vai esperar, às vezes, chegar 2, 3 anos depois que vai poder mexer naquilo. Então, a mega fraternidade, ela está íncita em tudo que a gente faz da conscienciologia, né? Tem uma ortopensata do professor Valdo, que ele fala que a mega síntese, a mega fraternidade é a mega síntese da conscienciologia. Tudo caminha para a mega fraternidade. A TENEPS é uma expressão de mega fraternidade. O voluntariado conscienciológico é uma expressão da mega fraternidade. Tudo que a gente faz, a docência conscienciológica é uma expressão. Tudo que a gente faz é para a gente virar uma consciência mais harmonizada, mais megafraterna, mais cosmofisiológica, mais evoluída, mais lúcida, mais cosmoética. Tudo nosso é nesse sentido. Tá? Então, isso tudo está conectado. Se a gente olhar as especialidades todas separadas, a gente vai ter uma visão da conscienciologia. Se a gente olha essas conexões entre a disciplinaridade entre as especialidades, a gente tem outra. A gente mexe com a extraterrestrologia, com a mim e com a megafraternologia. Será que elas têm relação? Total. O extraterrestre quebra a forma, mostra que existem cognições, singularidades em formas diferentes da nossa.
e que elas têm valor, afetos, né, como a Renata está lembrando, e assim a gente tem que ter essa max visão de conexões das coisas. Muito bom. Mariluz? Está na frente, então pode falar. Pode falar, ela já... É de casa, né? De casa. É. Marcelo, aqui na... Deixa eu me achar aqui. Na parafatologia, na 8ª linha de cima para baixo, a relevância de conhecer o amparador de TENEPS precedendo a noção sobre os assistíveis. Como que você vê esse processo aqui? Eu achei que as pessoas iam perguntar sobre isso, engraçado, né? Mas você já falou, né? Já falei a segunda vez. Mas é aquele negócio, né? Eu vou sintetizar a informação, mas as pessoas, o tenepsista, às vezes fica muito curioso de saber quem é o seu público-alvo, quem é o seu assistido. Não se preocupe com isso, porque os amparadores vão te mostrar quando for oportuno. Nesse momento, talvez, seja mais interessante você focar em entender mais como é o seu amparador de TENEPS. Não é se ele é homem, se é mulher, se ele é desperto, se ele é semiconsciente, se ele é teleligado, nada disso. É como que ele se comunica com você, como que é a sinalética, que tipo de energia que ele tem, qual é a conduta, o padrão intraconsciencial dele, quando você acopla com ele, o que ocorre, quais são as decorrências do maior acoplamento mais profundo. Se interesse por esse conjunto, que a outra parte dos assistidos vem com o tempo. Eles mostram gradativamente para a gente. Ok, entendi. Obrigado. Jaque? Bom, boa tarde. Parabéns, Marcelo, pela tertúlia, pelo verbete, e agradeço aqui em nome do grupo da ICTNEPS pela sua disponibilidade para compartilhar as experiências aqui com a gente, seu conhecimento também sobre o tema, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais na parafatologia, se não me engano, aqui na 6ª linha, sobre as projeções conscientes decorrentes da soltura energética na TENEPS, em conjunto com a semi-possessão benigna. Eu sei que você já falou bastante, mas muita gente ouve falar sobre essa questão. Existe até uma polêmica, né, sobre projeção na TENEPS, se tem, se não tem. Às vezes tem tenepsista que diz que fica o tempo todo projetado. Costuma acontecer comigo de, muitas vezes, perceba ali todo o processo de entrosamento comparador, tem esterilização de energia, percebo assistência, mas vai chegando mais para o final, ocorre a projeção e eu percebo que tem uma complementaridade ali da própria assistência, né? Mas como é quando como que isso vai ampliando, né? Como que isso vai crescendo? Existe essa condição de o tenepsista ficar o tempo todo ali projetado durante a TENEPS? Eu vejo que é uma dúvida que é recorrente entre os pesquisadores, né? Tá bom. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse holopensene do Fórum da TENEPS, da Semana da Tenepsologia, né? Então, é muito gratificante ter essa possibilidade. Agora, comigo ocorre mais ou menos o que ocorre com você também, tá? As projeções, para mim, são mais ao final da TENEPS, eventualmente ocorre durante a TENEPS, mas também quando ocorre durante a TENEPS, não é que eu saio e fico o tempo todo fora, não. Às vezes eu saio dentro do próprio ambiente, vejo um pouco do cenário, daqui a pouco volto, é uma descoincidência, eu começo a sentir que eu estou quase saindo, eu rolo para o lado e acabo saindo, vou ali, já logo volto, não é uma coisa que eu fique fora, o amparador fica lá tomando conta. Para mim, projeção em TENEPS é mais ao final. Sim. Às vezes, quando já está lá no finalzinho, vem aquele estado vibracional, catalepsia, sons intracranianos, e eu sou ejetado para fora do corpo, aí sigo o que tiver que ocorrer fora do corpo, o local que vou, enfim, a assistência que tiver que ter. Então, mas, por outro lado, também não inviabilizo, não inadmito que tenha alguém que tenha gabarito de ficar projetado durante a TENEPS com frequência. Não é o meu caso, tá? Não é a minha condição hoje. Eu acho importante só esclarecer, né, para os tenepsistas, assim, essa questão desse desenvolvimento e de ter esse nível de lucidez, né? Porque muitas vezes a pessoa está dormindo na TENEPS todo dia lá e está achando que está fazendo assistência projetado, né? Exatamente, que é totalmente diferente, porque a TENEPS ela é muito intensa, ela é ativa. Ela é um processo holossomático, e não é aquele negócio, fui lá, apaguei, e terminei, fiz a minha SONEPS, que aí não é TENEPS, é SONEPS, né? Ela fez a SONEPS, falou, não, o que aconteceu nessa TENEPS? Não, eu fiquei projetado o tempo todo, não lembro de nada. Não, você participa, por isso que o amparador, no manual da TENEPS, o professor Valdo coloca que ele é o co-praticante da TENEPS. Eu tinha até colocado aqui no texto, acharam estranho, falar que estava ambíguo, eu tirei, mas é o co-praticante, quer dizer,
A TENEPS é uma prática, não é um processo passivo sem lucidez. É passividade ativa, passividade alerta. Né? Então, se a pessoa está o tempo todo apagando e achando que está projetado fazendo TENEPS, é bom ela rever. Às vezes ela está com a carga horária de sono alterada, às vezes ela tem alguma coisa somática que ela tem que atender, às vezes pode ser alguma preocupação maior, às vezes pode ser uma desorganização da vida, que faz ela chegar mais cansada para a TENEPS, ela apaga, ao invés de estar ali junto, praticando a TENEPS. Né? Então, isso tudo tem que ser questionado com a pessoa para ela ver qual é a condição dela. Marcelo, também aqui em Codigologia, não sei se já foi falado, eu penso que não, porque eu estava acompanhando antes, mas aqui no final você traz o CPC permeado de gratidão. Me chamou a atenção, assim, gostaria que você expandisse um pouquinho. Tá bem. Então, olha só, a gente pensar nos nossos códigos pessoal de cosmoética, né? Então, o nosso CPC. E a hora que a gente começa a pensar sobre isso, o CPC é uma ferramenta para a gente criar autonormas evolutivas. Né? Pensando pelo ponto de vista da paradireitologia, é como se a gente estivesse fazendo um mini ensaio de evoluciólogo para conosco mesmo. Porque você cria uma norma que você vai procurar seguir, porque aquilo vai te ajudar a ficar melhor, a evoluir, a se corrigir, a ser mais cosmoético. E à medida que a consciência ela vai evoluindo, que ela vai ficando mais homeostática, a tendência é ela começar a ter mais olhar de fraternidade nas coisas. Então, ela olhar tudo mais de maneira mais positiva, que não é o poliana, tudo serve, tudo é lindo, tudo é belo, mas ela conseguir olhar para as coisas e ver qual é o aprendizado, qual é a lição, qual é a perspectiva positiva que isso vai ter. E a gente começa também a viver mais gratidão. Entender que você hoje tem condições de ser uma tenepsista e dedicar 30, 40, 50 anos fazendo TENEPS, puxa, isso é um mérito perante esse planeta com sei lá quantos bilhões de pessoas que já tem hoje, já chegamos a 8? Ou mais de 8 bilhões, e você é um tenepsista aqui, no meio desse mundaréu de demanda interassistencial. A gente foi para o deserto do Atacama, passamos lá uns 10 dias no Chile, entre a capital, Santiago e o deserto, e tinha hora que, na meio daquela imensidão, só aquela rodovia, né, e areia para tudo que é lado, as cordilheiras e montanhas e vulcão para cá e para lá, quem estava num estado de um sentimento tão positivo, de pensar, puxa, a humanidade ela é boa. Porque olha só o que criaram no meio desse nada. Aquela rodovia plana que conectava daqui a pouco um pueblo lá esquecido, e você chegava lá, aquele pueblo cuidando com local para reciclagem, tudo limpinho, acolhedores. Eu falei, gente, tem uma bondade íncita no ser humano. Porque você sente isso. Então, eu ficava me conectando pensando, com tanta energia aqui, será que tem um serenão por aqui? Que movimenta essa energia toda? Era vulcão para tudo que é lado que a gente via por lá, e aquele monte de terra árida, mas com uma energia, um monte de nada com muita coisa. Sabe? Então, essa gratidão que a gente começa a sentir cada vez mais na vida, faz parte dessa cosmovisão. Pode estar sob uma pressão enorme, mas você não vai entrar na pressão só pela pressão. Você vai entrar e vai tentar manter a lucidez para ver o que vai sair de lição dali. Como que você sai diferente? E isso começa a nos colocar em estado mais gratulatório. E aí isso vai permeando o nosso CPC. Né? Tem uma cláusula no meu CPC que eu peguei a partir de um livro que eu li, o Robert Monroe, que para mim eu faço bastante força com isso, tá? Que é assim, eu não posso me permitir ficar preso numa emoção por muito tempo. Quando eu li essa frase no livro dele, eu falei, puxa, isso faz muito sentido, é o que eu estou precisando trabalhar comigo. Não me permitir ficar preso em uma emoção por muito tempo. Porque vem aquele processo emocional, de um conflito, de uma dificuldade, de alguém mais próximo. A gente pode ficar remoendo isso 1 hora, 2 horas, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Ou você pode se fazer equidistância, sobrepairar aquilo e pensar como que vai começar a resolver. Então, essa conduta mais pró-resolutiva faz parte desse processo. Por quê? Eu quero ser um melhor assistente. Cada vez que eu fico preso, eu vejo que a minha assistência tem déficit. Então, é um processo de retribuição. Não é só porque eu quero melhorar, mas porque eu quero também ser um melhor retribuidor. Que é uma gratidão inversa, né? Por tudo que eu já recebi nessa vida, a responsabilidade da gente retribuir. Ok? Jaque, tudo bem? Então, Mário Lucas, vamos lá. Marcelo, na fatologia, lá na página 1, você até já falou um pouco, né, das autorreflexões
quanto às lições aprendidas na sessão da TENEPS, está na 10ª linha. O que você pode falar mais para nós? Porque eu aprendo muito com o amparador, mas eu até brinco com ele, que ele aprende muito comigo, porque de vez em quando eu saio um pouco da casinha, né? Eu falei, um dia você vai estar no meu lugar. Eu vou estar aí. E vai ver que de vez em quando acontece uma dessa, né? Aí a gente dá um papo telepático, né? Porque às vezes eu interfiro em alguma coisa, já interferi, mas depois ele explica, a gente dá risada e tal. Então fala um pouquinho para nós da autorreflexão quanto às lições aprendidas na sessão da TENEPS. Eu aprendo muito com ele, porque eu sei que ele vai aprender comigo. Eu brinco. É interassistência, né? Porque cada vez que eu faço uma dessa, que eu saio um pouquinho da casinha, aí eu peço desculpa. Olha, quando eu estiver no seu lugar, você estiver no meu, talvez você tenha recuperação de cons e vai lembrar que isso acontece com a gente, né? O que você pode falar mais? Aqui o que eu quis destacar, Marilux, a questão da gente refletir sobre a própria TENEPS. Sabe? As lições elas são muitas vezes silenciosas, ninguém ouviu, mas você entendeu. Nada foi falado na sua cabeça, mas você sai com aquele sentimento e você vai pensar sobre aquele sentimento. Você vai pensar sobre o exemplo do que você conseguiu captar, sobre uma emoção que veio, que você fala, isso não é meu, mas ali fica na TENEPS, daqui a pouco sai, tirou com a mão, então você vai ficar pensando, sabe? Então eu procuro pensar nisso. Né? Alguns contatos mais críticos, eu falo, puxa vida, quando que eu fui assim? Quando que eu estive nesse estado? Né? Esse é um exemplo claro que me marcou muito. A Consex, na cabeça dela, não tinha possibilidade de existir paz. Pensa nisso. Que loucura. O quanto que a pessoa está alterada, que ela não vê, ela não consegue vislumbrar que aquilo é como se fosse o sofrimento eterno. E aí, naquele momento, eles mexem com a energia com a pessoa, às vezes fazem ela dormir para poder dar aquela pacificação e ela volta com uma pequena referência do que você já vive, que para ela é inconcebível. Nós um dia já estivemos assim. Então, são lições que não são faladas. Vê um amparador e fala, olha, observe o estado dessa Consex, como ela está alterada. Você um dia foi assim, agora você não tem isso. Mas se a gente refletir, a gente vai aprendendo a partir da TENEPS. Aquela foi uma admoestação do amparador. Né? Não é bom, não é coerente pensar mal do assistido. Ele já tem muitas carências. Ele já precisa de muito. Não precisa de mais uma pessoa pensando mal sobre a conduta que ele teve. Então, ali foi uma frase bem clara na minha cabeça, mas nem sempre vai ser assim. Pegando o gancho, então, a interação, autoconfiança parapsíquica, docilidade parapsíquica ante o amparador e a TENEPS. Onde é que está? Na página 3. E na interaciologia, na página 3, o último item. Então, interação, autopacificação. Né? Lá no manual da TENEPS, o Sr. Valdo coloca também. O tenepsista não pode chegar cansado para a TENEPS. Isso não é o ideal. A rotina de vida está puxada, tal, dá um jeito, se organiza. Porque se ele chegar esgotado, ele é um assistente. Né? É autoconfiança, estou pegando de cima. Não, pode pegar mas os dois. De cima os também. Dois depois eu entro de baixo. Eu ia pedir para você sincronicidade, eu ia pedir para você falar o outro. Ele é o assistente. Imagina um médico que chega esgotado para fazer o atendimento. Daqui a pouco ele tem déficit de memória, ele erra um remédio, ele marca um joelho errado, opera o joelho da pessoa, que nem aconteceu com uma colega. Foi operar um joelho, operar o outro, que era o bom. E o que tinha que ser operado não foi operado. Algum erro bem grave teve aí nesse meio. A equipe que está estressada, é o médico que está sobrecarregado. Então o tenepsista é como se ele fosse esse médico de plantão. Ele é o plantonista para atender. Se ele chega esgotado, assimilado, bloqueado, cansado, vai ser um bom médico? Ele vai até fazer um serviço às vezes meia boca, mas não vai ser um bom médico. Então, isso ele também pode pensar do ponto de vista da autopacificação. Se a gente começa a ficar mais pacificado, a gente fica mais livre-aberto, fica mais disponível para interagir com o próprio amparador. Se a gente tem mais autoconfiança no próprio parapsiquismo, e aí a gente volta a bater no estado vibracional, não tem como pular essa aula, não tem como pular essa etapa. Me fala o pulo do gato, como que domina energia? Vai dominar o estado vibracional. O professor Valdo, durante a vida dele toda, ele falava, desde que eu conheci ele em 91, ele falava do estado vibracional. Por quê? A gente vai tendo cada vez mais autoconfiança. Não, se eu tomar um ataque extrafísico, eu seguro, eu dou conta, eu me defendo. Então, se você tem mais autoconfiança, acontece que você fica mais tranquilo na interação com os amparadores. Aí entra essa docilidade parapsíquica com o amparador de TENEPS.
a pessoa começa a ter um estado mais intenso de transe. Não, e se for um guia cego? Ela já pega e corta e se bloqueia. Porque ela não tem autoconfiança no trabalho que ela está fazendo. Então, essa autoconfiança também nos possibilita viver outros níveis de estados de transe parapsíquico que ela vai desenvolvendo na TENEPS, que se ela não tiver, ela vai bloquear. Que ela vai achar que é um assediador, que é um guia cego, que está tentando tomar o corpo dela. Às vezes é só um amparador aprofundando a relação com ela. Marcelo, eu gosto sempre de fazer, perguntar a frase enfática no final, mas estou com vontade de fazê-la agora. Vamos lá, vamos em frente. E interessante que eu fiz aqui, eu marquei, né, para você falar do CPC, permeando a gratidão, e na conexão com a frase enfática. Aí a nossa colega lá, nossa amiga, pediu esse item. Então, fala para nós um pouco da frase enfática, que é o resumo deste verbete para nós. Então, veja só. O entrosamento tenepsístico, como a TENEPS é um processo feito a dois, né, você com o amparador, e precisa ter uma sincronia, que é a entrada no mesmo tempo. O professor Valdo usava muito a expressão pular corda, né? Entre ele e o enumerador, as consegues que queriam falar com ele tinham que pular corda. Porque quando a gente pula corda, a gente faz o quê? A gente entra numa sincronia. O time de você dar o pulo da corda descer e passar por baixo da perna e você não tomar a corda no meio da testa. Então, aquele negócio que ele é sincrônico. Esse é o processo da TENEPS. Quanto mais a gente entrar num entrosamento com o amparador da TENEPS, mais nós vamos conseguir potencializar a assistência cosmoética com ele. Mais a gente vai conseguir fazer um time sinérgico. Porque a sinergia, ela parte do princípio que 1 mais 1 é mais do que 2. O entrosamento tenepsístico é um processo de sinergia, de sincronia. Então, 1 mais 1, você com ele, vai ser mais do que 2. Vai virar 3. Não vai virar só você doando energia e o amparador usando. É outra coisa. É outro nível a relação. Então, a ideia era sintetizar isso e é dentro de um processo de interassistência cosmoética. Então, se é dentro de um processo de interassistência cosmoética, quer dizer, o nosso nível de cosmoética também vai interferir na relação com o amparador. Posso perguntar? Só continuar aqui, então, Terezinha, eu já passo para você, que é lá na codicologia, você colocou o código, onde que está? Perdi aqui, a cláusula quanto à interassistencialidade no Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. E o Código de Convivialidade Sadia com o amparador da TENEPS. Você pode falar do outro também. E o Código Pessoal de Generosidade ampliando com a prática da TENEPS. Né? Então, são coisas que nós podemos introjetar no nosso CPC. A interassistencialidade é uma cláusula no seu CPC? Você que está aí nos ouvindo, você que está perguntando, quem vai ouvir futuramente, você já se colocou na condição de assistente? Todos nós somos assistentes e assistidos. Isso é inevitável. Só que o assistente, ele vai ser assistido pela assistência que ele faz. O assistido, somente, ele vai ser assistido pela demanda que ele tem, as carências que ele ainda tem, as fissuras, as necessidades. Então, é uma outra conduta, quando a pessoa fala assim, não, eu sou assistente. Daqui para frente, eu sou um assistente dentro da Herbex. Ele vai ter muita assistência, pela conduta dele de querer ser assistido. Então, isso pode ser uma cláusula. A pessoa fala, não, eu sou assistente. Mesmo quando eu estiver sob a maior pressão, uma situação mais crítica, eu não posso esquecer que eu sou um assistente. Não posso me confundir com o doente, me colocar na condição de paciente. Entende? Isso é uma decisão, é uma conduta, é um posicionamento íntimo. E aí, quando você passar pela situação mais crítica na sua vida, a sua cabeça vai estar erguida e você vai lembrar que você é um assistente. Não é erguida para ficar com o nariz para cima. É erguida porque você vai tomar a atitude de um assistente. O que o assistente faz? Ele se move. Diferente da pessoa que é assistida, que ela faz, amparador, tira essa consex de mim, por favor, quase ora. Você vai ver a pessoa está orando com a conduta religiosa. O assistente vai fazer o quê? Bom, está muita pressão, esse negócio está meio insuportável. Eu vou pedir para o amparador ou eu vou tomar a minha primeira atitude de fazer estado vibracional? Vou fazer uma corrida, vou suar meu corpo, vou ler alguma coisa, vou escrever. Nesse movimento do assistente, vem o amparador. Entende? Então, isso é uma cláusula que pode ser permeada no código, né? Ou seja, qual é o seu momento hoje? Assistente ou assistido? E quem assiste, né? É sempre o mais assistido. Convivialidade. Conviver é comunicar. Conviver é compartilhar. Há entrosamento sem compartilhamento?
das suas energias, do seu holossoma, do seu mundo íntimo. Ah, mas se o amparador entrar em transe comigo, ele vai começar a ver a minha realidade. Ele já vê, fica tranquilo. Não tem problema, né? Ele está acostumado com striptease consciencial. Você vai lá numa parapsicoteca, você não vai ver o striptease consciencial. Como o Balzac, o Zéfiro definiu lá no livro do Balzac, né? Cristo espera por ti. Ele fala assim, que ele está explicando para a Rosselane, nós vamos entrar na parapsicoteca, e lá você vai ver o segundo em que uma ideia foi fecundado dentro da consciência antes de virar uma ação. Olha o nível de detalhe. Nem chegou na ação, mas naquele momento ela teve a concepção de que ela ia fazer aquilo e está lá tudo registrado. Você está com receio que o amparador te veja? Entenda mais da sua realidade consciencial? Então, convivialidade é compartilhar. E o Código Pessoal de Generosidade, que é isso, né? Eu acho que a TENEPS é uma prática de generosidade. Né? Você doar não aquilo que está sobrando, que você não precisa mais, que você não vai mais usar. Você doar de maneira autodeliberada, de maneira altruística, cotidiana, diuturnamente, não só naquele momento. Então, isso é uma prática de generosidade. Muda um pouco a ótica de que a generosidade é atender o sopão, é dar o dinheiro, é dar a roupa. A assistência da TENEPS é uma prática de generosidade avançada. Obrigada. Professor Marcelo, você considera a TENEPS como cláusula pétrea do tenepsista? Do tenepsista, sim, ou do intermissivista, está perguntando? Desculpe, do intermissivista. Desculpe, do tenepsista, sim. Se ele virou tenepsista, você tem que levar isso... Aqui o intermissivista. Do intermissivista. Olha, eu penso que se a pessoa fez curso intermissivo, ela admite, ela tem autoconsciência disso, lucidez, não tem por que ela não caminhar para a TENEPS. Ela vai ter que superar as autocorrupções, organizar a vida. Doutor, te vira, dá um jeito. Mas não fique nessa pasmaceira. Por quê? A TENEPS, gente, ela vou tentar trazer a minha concepção de TENEPS. Né? Primeiro que assim, é a gente vincar nessa vida uma aura de assistente. Você fazer 30, 40, 50 anos, sua aura não vai ser mais a mesma. Aquele passado nosso de descaminho vai mudar para um passado de encaminhamento assistencial de muita gente, inclusive da gente. Então, se o tenepsista fez, ou o intermissivista programou uma ProEx, que é o melhor que ele pode para agilizar a evolução, esse é um recurso que ele viu extrafisicamente. Não tem por que não utilizá-lo. Né? Não sei que ele tem uma restrição daquelas 30 ou várias delas, que aí ele tem que lidar com ele. Quer dizer, ainda tem um trabalho para fazer. Mas eu acho que TENEPS deve ser um item de responsabilidade do nosso CPC e cláusula pétrea dos intermissivistas, sim. Só aqui na tecnologia, na página 3, você traz ali na terceira linha a técnica da agenda pró-amparador, potencializando o entrosamento tenepsístico. É um verbete, tá? Verbete. Agenda pró-amparador. Então, tem vários itens lá que são listados para mostrar assim, o que você pode ter de conduta no seu dia a dia que é pró-amparador. Né? Que agenda que você pode fazer? Então, a gente pode ter, vou dar alguns exemplos aqui que eu me lembro. Agenda extrafísica, interassistencial, é uma agenda pró-amparador. Né? Não, eu quero sair do corpo porque eu quero, sei lá, volitar, viver a volição. Legal também, é bacana. É importante a pessoa ter essa sensação. Mas e os alvos assistenciais? E as demandas no dia a dia que você vê? E o seu pedido de TENEPS? Então, são agendas que a gente pode fazer, que são agendas pró-amparador. Onde que a gente encontra um amparador? Entre o assistente e o assistido. Esse é o encontro do amparador. Né? Então, tudo que a gente colocar no sentido da interassistência, a gente vai em caminho dos amparadores. Agora, que bom que você perguntou desse item, eu tinha aqui até grifado ele, marquei aqui com asterisco, porque esse item aqui, a tecnologia, ele é um item que vai ajudar muito a quem quiser trabalhar esse processo do entrosamento, porque ele vem as técnicas que vão, na prática, ajudar a pessoa a caminhar para um nível maior de entrosamento. A gente já falou da asepsia das emoções, a técnica da interassistencialidade diária da TENEPS, levar a sério, com rigorosidade, a sua TENEPS, a técnica do acoplamento áurico, coisa que, acoplamentário, o pessoal pode fazer mais acoplamentário para desenvolver acoplamento áurico, dinâmicas, isso vai potencializar o trabalho dela na TENEPS, da agenda que você perguntou agora, as técnicas voltadas ao abertismo consciencial, então, entre o autoenfrentamento, entre a autopesquisa, porque se a pessoa ainda está...
a consciencioterapia, a conscienciometria. Se a pessoa ainda está muito fechada com ela, com medo das pessoas verem o trafar dela, ou de perceberem que ela não é perfeita, que ela é falha, que ela tem trafar, isso é a consciência. Como que ela vai se abrir para um amparador? Ela vai continuar também fechada. Então, as técnicas todas que ajudam no abertismo vão ajudar no entrosamento. As técnicas interassistenciais, aprimoradas pela TENEPS. A partir da TENEPS, a gente vai ter mais soltura energética. Então, a gente vai poder usar mais com o processo de encapsulamento, de escagem, de acoplamento, de clarividência no dia a dia, e isso tudo se encaminhar dentro da TENEPS, com muita autorresponsabilidade. Né? Lembrando, tem até uma frase do manual da TENEPS que é: só põe em banca quem tem competência. Então, a pessoa vai andando nisso no nível gradativo. A técnica da ilha de ortopensenidade. Queria saber essa ilha aí, que me chamou a atenção. Se não me engano, ele está onde? Está no DAC? Não, não é no DAC. Ou no Reurbanizatos ou no Pacíficos, que tem a ilha de ortopensenidade. Acho que é no que tem a seção de paratecnologia. Pensa que, cada vez que a gente consegue ter uma conduta, uma atuação cada vez mais ortopensênica, e ortopensenidade tem a ver com cosmoética, com linearidade pensênica, com retidão, a gente vai ficando mais blindados às invasões. Daqui a pouco, se você consegue virar essa conduta mais permanente, você vira uma ilha de ortopensenidade onde você estiver. Você cria esse ambiente, você é aquela água no deserto. Tudo árido, mas tem uma água ali, é você. Então a gente passa a ser esse elemento onde a gente vai. E aí vira um agente reurbanizador o tempo todo interassistencial. Então a gente pensar muito sobre ortopensenidade. Tem a dinâmica do professor Everaldo, professora Lília, sobre ortopensenidade, que pode ajudar muito. Essa retidão, linearidade pensênica. O primeiro, sinergismo, na página 2. E se puder dar exemplos. Esse daqui é bacana. Esse daqui eu testei várias vezes, de fato, eu cheguei à conclusão que ele gera uma potencialização. Que é você escrever ortopensatas antes da TENEPS. Então teve uma época que eu acordava, né, até de madrugada, eu acho que fazia TENEPS 6 horas da manhã, eu acordava e eu ia escrever os verbetes ou ortopensatas. Antes da TENEPS. Quando eu ia para a TENEPS, era como se já tivesse com o motor ligado. Tudo era potencializado. Eu falei, não, deve ter sido o trabalho de hoje. E aí eu fiz isso várias vezes, parei de fazer, fiz, refiz. De fato, a escrita é como se a gente, naquele momento que a gente vai escrever uma ortopensata, né, o professor Valdo batia muito nessa tecla, pega uma folha em branco, você, papel e caneta. Posso fazer no celular? Pode, mas vão ter uma série de interferências. Posso fazer no computador? Pode. Vão ter uma série de interferências. A técnica da ortopensata é você, papel e caneta. E você fala uma palavra, sei lá, tiver uma ideia, uma palavra qualquer. TV. Você escreve lá no meio da página, TV, televisão. E você vai escrever uma ideia sua sobre a TV. A TV, enquanto um veículo de comunicação, possibilita à sociedade atual acessar mais rapidamente as informações, os ocorridos ao longo do planeta, o que aumenta a possibilidade de ter mais autocrítica e discernimento. Ponto. Escrevi uma ortopensata minha. Ampliando a interassistencialidade, a conexão com os fatos, levando para a TENEPS, colocando a TENEPS no meio. Ponto. Escrevi, pega outra folha e vira. Então você pega e faz isso 1 hora antes da TENEPS. Vem uma ideia, óculos. O óculos, enquanto um instrumento que possibilita aprumar a visão, serve de analogia para a consciência que fica mais lúcida e muda as lentes do pessimismo para a megafraternidade. Ponto. Vira a folha. Faz isso e depois vai para o seu horário da TENEPS. Faz antes da TENEPS. Escreve várias ortopensatas. Opa, está chegando meu horário, você termina tudo e vai lá fazer a TENEPS. Comigo eu vi que é impressionante, como que potencializa. É como se paraneuronalmente tudo ficasse mais aquecido e o processo do acoplamento potencializado e facilitado. Essa foi a minha conclusão. O principal resultado é no acoplamento. E um complemento da pergunta, se você conseguiu perceber talvez ali um parafato, um exemplo de assistência relacionada com o tema da ortopensata que você trabalhou. Ocorre. Não estou lembrando nenhum aqui, mas ocorre sim. Você tem ideias que você se inspirou escrevendo ali e, de repente, quando você vê a demanda da Consex que estava lá, era relacionada àquilo que os amparadores já te inspiraram. Ok.
Só verifiquei aqui, a ilha de ortopensenidade está definida no Homo sapiens reurbanizatus. No reurbanizatus, perfeito. E depois tem várias citações, até nos verbetes, né? Marcelo, estamos chegando ao final aqui. A gente queria saber se você gostaria de complementar, falar alguma coisa que você acha importante, que não foi abordada, fazer aí seus comentários finais. Bem. É isso, hoje nós temos talvez milhares de tenepsistas, né, praticando a técnica da TENEPS, desde 1996, quando foi proposto o livro, então já vai completar 30 anos de existência, muita gente que já faz essa técnica, fora as consciências mais lúcidas que já faziam, né? Nós estamos conhecendo com o nome de técnica da TENEPS, o professor Waldo começou como passe para o escuro, então você que ainda não encarou o desafio da TENEPS, mas quer profissionalizar a sua assistência, leia o manual da TENEPS. Hoje a gente tem mais 7 livros diferentes aqui, vou falar rapidinho, só para não deixar de citar. Nós temos Autoqualificação Tenepsística, do professor Flávio e professora Marina, uma organização de vários artigos a respeito. Diário de um Tenepsista Iniciante, professor Guinter, é recente esse livro. Teáticas da TENEPS, do GPC, do Grupo de Pesquisa da TENEPS, lá de Porto Alegre. TENEPS Assistência Interdimensional Lúcida, escrita pelo Conselho de EPICONS, várias abordagens dos nossos colegas. Otimizações pré-TENEPS, da professora Kátia Aracaki, e Reflexões Tenepsísticas, do professor Ney, e o livro AutoFiex, que é, vamos dizer, o coroamento de todo esse trabalho no nosso caminho. Então, não há mais desculpa para você não encarar a TENEPS. Tem muita informação, tem a ICTENEPS, temos aqui o Fórum da TENEPS e o Encontro Internacional do Tenepsista. Caia dentro dessa, porque o mundo precisa de muita assistência. Muito bom, nós agradecemos aqui ao professor Marcelo por essa apresentação aqui, muito boa aqui sobre a TENEPS. Agradecemos aqui a presença dos tertulianos, todos que fizeram suas perguntas. Agradecemos aos teletertulianos que enviaram suas perguntas. Agradecemos a equipe da Enciclosapiens, a equipe do Tertuliário, hoje com o Leandro lá no suporte e com a Michele. Então vamos passar aqui para a Michele para dar os avisos finais aqui. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 participantes presenciais, 18 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 79 teletertulianos e 343 acessos. Amanhã nós temos o verbete Tenepsista Procrastinador da Recim, da especialidade Autocorrupciologia, com o verbetógrafo Mário Rosa. Até amanhã.